colegas, porque, como eu falei no final, né, se a gente voltar a estudar e aperfeiçoar sobre esse assunto, não ficar para trás. Chegar nos produtores, os produtores estão sabendo mais do que a gente. Espero que a Bruna também dê essa colaboração, agradecendo desde já esse brinde que ela vai nos dar, né? E por extensão o Carlos também, né? Que está participando. Tá sujando, vamos nele, viu? Para saber como é que vai ser a pupila, né? Isso. Eu acho que, sem mais delongas, vamos começar, a não ser que você queira complementar mais alguma coisa, mas eu estou muito satisfeito porque, nesse período, nós temos evoluído muito na discussão tecnológica do nosso trabalho, né? Isso é fundamental. É uma coisa que eu sentia falta, e essa Covid, se trouxe alguma coisa de bom, foi isso aí, né? Porque nós voltamos a discutir tecnologia, tudo tecnologia de ponta, né? Que são, vamos dizer, aspectos fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho contra os agricultores. Então, aquilo que eu falo, né? Sem até adaptar as condições do nosso semiárido, você não tem muito o que fazer, não. Então, espero que vocês aproveitem mais essa palestra e depois estudem os assuntos que estão sendo colocados. É isso. Bruno, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Acho que vai ser muito interessante para melhorar cada vez mais os conhecimentos do nossos técnicos da empresa. Já foram várias palestras, tanto na área de suinocultura, já tivemos também na área de caprino e ovino, tratando mais na parte de sanidade. Tivemos ontem muito sobre bovinocultura. Já teve muitas palestras sobre apicultura, então a pecuária está bastante nutrida de informação durante esses dias. A sua vinda vai ser muito importante para a gente fazer as melhorias que são necessárias. Eu estava agora há pouco pesquisando aqui, e a cada dia que passa me deixa mais preocupado. Se a gente não souber desenvolver as tecnologias, os agricultores familiares vão ficar isolados. Está diminuindo, estamos vivendo um momento que eles podem ficar isolados se a gente não avançar tecnologicamente para com eles. Porque a juventude não ficará no campo para fazer as mesmas coisas que pais e avós faziam no passado. Ele precisa ter tecnologia, precisa ter implementos que diminuem os seus esforços e aumenta a sua participação nas rendas. Tem muita gente querendo fazer da agricultura familiar uma ação romântica, e ela é dura para a desgraça. Então, é preciso que a gente tenha coragem de contribuir nesse momento que nós precisamos com as tecnologias que ajudam a diminuir os esforços. E é claro que nós temos que diminuir também aquilo que vem prejudicar o campo. Mas nada pior do que você ter grandes esforços pelo homem que ele cansa, fica velho, se acabrunha e não quer mais avançar, né? E por isso que a juventude está ficando pouco no campo para dar continuidade nas pequenas propriedades, porque para eles não tem viabilidade. Nós sonhamos ainda que o doutor vai voltar para o campo, mas vai voltar com capacidade de gerar renda, gerar riqueza, alimentos e produzir aquilo que a terra pode nos dar. E a gente tem a inteligência de fazer o bom aproveitamento de todos os recursos naturais. Obrigado por estar aqui conosco nessa sala e agora é com você, Bruno. Ok, bom dia a todos, né? Obrigada, inicialmente obrigada pelo convite. E antes de iniciar a palestra, só complementando aqui o que o Dr. Amorim e o Dr. Itamar falou, em relação à utilização das biotécnicas no campo, né? Que a minha palestra hoje, eu tentei focar mais nisso, que é justamente para tirar essa barreira que existe, onde o pessoal acha que a biotecnologia é uma coisa muito de ponta, que para se aplicar a campo, utilizar em pequenas propriedades, é uma coisa quase que inviável devido a tanto custos quanto técnica. E hoje aqui eu vou tentar mostrar para vocês que existem biotecnologias aplicáveis a campo, tá? Biotecnologia básica que pode ser utilizada desde o pequeno produtor, como existem biotecnologias de ponta que podem ser utilizadas para sistemas maiores aí de criações, né? Ou então, às vezes, até você fazendo uma associação, algo do tipo, você consegue implementar essas biotecnologias. Tá? Vou iniciar aqui o meu compartilhamento de tela para dar início à palestra aqui.
Estamos vendo. Só fico com inveja desses tipos de apresentação tão bonito, eu não consigo fazer do mesmo jeito, Bruno. Precisando, a gente pode dar um auxílio depois. Vou afastar aqui um pouquinho. Então, aqui como tema, né, a gente tem as biotécnicas reprodutivas aplicadas a caprinos e ovinos, onde essas biotécnicas seriam o quê? Biotécnicas são tecnologias, tá, que são desenvolvidas a partir de estudos voltados à biologia, a fim de melhorar sistemas de produtividade. No caso aqui, as biotecnologias, elas vão melhorar a parte da reprodução e, consequentemente, o sistema de produção. Para caprinos e ovinos, a gente tem as biotécnicas aqui descritas, né, nesse slide, onde a gente tem o exame andrológico, que é bastante utilizado, é uma biotecnologia simples, tá? Ela é bastante utilizada na seleção de reprodutores. O exame ginecológico, na seleção de matrizes. Conservação seminal, que ela está relacionada, ligada aí à questão da inseminação artificial, como na formação de germoplasma, né, bancos de sêmen, e também na facilitação de disseminação do material genético, que é a questão de aquisições de doses de sêmen, esse começa com doses congeladas. A gente tem a sexagem espermática, que é a seleção do espermatozoide de cromossomo X ou Y, que eu posso, anteriormente ao processo de inseminação, definir qual é a cria o sexo da cria, né, que eu vou querer produzir. A sincronização do estro, que é quando eu consigo formar um plantel de fêmeas que elas estejam ciclando no mesmo período, facilitando o meu manejo e tendo um controle ali do estro do momento de inseminação. A inseminação artificial, que é o depósito do sêmen, né, no trato da fêmea, através de técnicas artificiais. A múltipla ovulação e transferência de embrião, conhecida também como MOT, né, que é a abreviação, onde a gente consegue fazer a produção do embrião, seja ele in vitro ou in vivo, e transferir para uma receptora, para outra fêmea. E a gente tem os transgênicos e a clonagem. Entretanto, esses dois últimos, os transgênicos e as clonagens, eles são mais a nível ainda de pesquisa, tá? A sua aplicação a campo ainda é um pouco mais complexa, tanto em questão à técnica, quanto em relação ao custo. As técnicas anteriores, que estão dentro do quadrante vermelho, elas já são hoje uma realidade, tá? Exceto a sexagem espermática ainda está em processo de validação, mas as outras é uma realidade já na caprinocultura, ok? A importância da biotécnica na caprinocultura, a gente tem aí que elas são importantes uma vez que ela permite a maximização da produtividade nos programas de cruzamento, onde a gente consegue acelerar esses programas de melhoramento genético. Ela permite um maior controle zootécnico e reprodutivo, permite um controle sanitário, uma vez que utilizando as biotécnicas, principalmente de inseminação, transferência de embrião, tanto também na conservação seminal, onde para fazer a congelação desse sêmen ou utilizar o sêmen, a gente faz uma triagem dele. Então, a gente reduz o risco aí de transmissão de doenças, onde a gente tem doenças que são transmitidas via, né, reprodutiva e que muitas, às vezes, não expressam na sintomatologia clínica, mas no macho ou na fêmea independente, mas elas podem prejudicar em grande escala um rebanho, né? A gente tem o caso da brucelose nos ovinos, que pode causar, que passa pelo sêmen e pode, no caso da fêmea, causar abortos. Nos caprinos, a gente tem o caso da HF também, que pode ser transmitido, tá? E tem outras doenças também relacionadas ao sistema de reprodução. Em relação à sexagem espermática, que a gente está começando a desenvolver agora na caprinofinocultura, ela permite uma maior proporção de animais do sexo desejado, de acordo com o meu sistema de produção, e o conjunto de todas essas biotécnicas, ela vai permitir também uma padronização do rebanho, onde eu vou conseguir ter um rebanho uniforme e padronizado, e tendo dessa forma, eu consigo oferecer sempre o mesmo produto de qualidade ao comércio. Para entrar, antes de entrar exatamente na parte das biotécnicas em si, para explicar as técnicas e suas importâncias, eu vou fazer uma breve revisão da anatomia e fisiologia, porque lá na frente, quando eu for explicar as biotécnicas, vocês vão conseguir ter uma ideia de quais são as estruturas que a gente vai estar comentando ali, utilizando naquela técnica. Em relação à anatomia do macho, a gente tem... Só ativar aqui o laser point. Aqui a gente tem o sistema do lado esquerdo, o sistema reprodutor masculino. Os pequenos ruminantes, caprinos e ovinos, eles têm um sistema bem parecido, tá? Tem algumas particularidades de acordo com a espécie, mas são bem semelhantes. Aqui a gente tem a bolsa escrotal,
onde vai estar inserido o testículo e o epidídimo. O testículo a gente chama de gônada, que é onde vai produzir o espermatozoide, que a gente vai utilizar nas biotécnicas, tá? Tanto desde a biotécnica básica, onde a gente faz a seleção de reprodutor avaliando o espermograma, quanto no processo de fertilização e técnicas mais complexas. Então, a gente vai ter o espermatozoide sendo produzido aqui no testículo, ele sofre processo de maturação no epidídimo, transportado aqui pelos ductos deferentes, e aqui na porção final, na região mais caudal, a gente vai ter as glândulas acessórias, tá? Nos pequenos ruminantes, a gente tem 4 glândulas. A gente tem a ampola, que é uma dilatação desse ducto deferente, as glândulas vesiculares, a próstata e a bulbo uretral. Essas glândulas aqui, elas são responsáveis pela segunda parte que faz a composição do ejaculado, onde o ejaculado a gente tem as células espermáticas produzidas nos testículos e o plasma seminal produzido pelas glândulas acessórias. Aqui a gente tem a estrutura peniana, onde a gente tem a particularidade aqui dos ruminantes do S peniano, e aqui a glândula do pênis. No caso dos pequenos ruminantes, a gente tem outra particularidade, que é a presença desse processo uretral aqui, conhecido também como plexo vermiforme, que na reprodução ele é um importante aliado, porque ele funciona durante o momento de ejaculação, ou cópula mais precisamente, né? Quando ocorre a cópula, ele rotaciona, impulsionando que o sêmen chegue mais longe no trato da fêmea. Então, eu consigo ter uma maior taxa de fertilidade devido a esse processo aí uretral presente nessa espécie. Porque durante a cópula, a ejaculação, nos pequenos ruminantes, ela corre ali a nível de transcervical, ela não corre tão intrauterina como algumas outras espécies, como o caso dos equinos, ok? Em relação à estrutura da fêmea, a gente tem aqui a região mais externa, que vai estar aqui a vulva, a vagina. Ao fundo do final da vagina, a gente vai ter a presença aqui da cervix, que é o local onde a gente vai inserir o aplicador para realizar o processo de inseminação, transferência de embrião, coleta de óvulo. Então, aqui a gente tem a cervix aí contendo 5, 4 anéis, né, entre as espécies caprinos e ovinos. Tem essa alteração. E outra alteração aqui em relação à cervix, entre a cabra e a ovelha, é que a cabra ela tem os anéis mais concêntricos. O centro dos anéis dela são lineares. Já na ovelha, elas são excêntricos, eles não são tão lineares, que é o que dificulta justamente a passagem do aplicador aqui durante a inseminação em ovelhas. Aqui a gente vai ter o corpo do útero, os cornos uterinos, o oviduto e o ovário. O ovário é onde vai ocorrer o processo de ovogênese, né? Onde vai ser produzidos os ósseos, que esses, quando estiverem ovulando e maturados, vão vir para o oviduto, onde vai ocorrer a fecundação. Aqui só identificando que são os gametas, né? O gameta masculino, que a gente tem espermatozoide, o processo de espermatogênese, onde ele é produzido nos testículos. A estrutura final que a gente consegue avaliar durante as biotécnicas é essa última estrutura, o espermatozoide em si, com cabeça, peça intermediária e cauda. E o oosto, ele sofre uma maturação, mas ele não sofre tanta diferenciação celular. E o que a gente vai ter aqui no momento da ovulação seria o ovócito secundário. Essas duas últimas estruturas são as que a gente vai ter na obtenção aqui do processo de fecundação, tá? Tanto natural quanto na fecundação in vitro. A fecundação consiste na interação do espermatozoide com o óvulo, onde ele vai se ligar à membrana na zona pelúcida, ocorre o processo de capacitação espermática e o DNA que vai estar aqui dentro do espermatozoide se insere no óvulo, desenvolvendo o zigoto. Então, as biotécnicas elas vão funcionar em cima dessa fisiologia aqui. A primeira biotécnica que eu vou abordar aqui para vocês vai ser a seleção de reprodutores, que muitas pessoas acham que não é uma coisa, às vezes, importante, ou então não é uma biotecnologia, tá? E às vezes acham que, por ser uma biotecnologia, é cara e não pode ser aplicado a campo ou a nível de produtor, sem ser tão propriedades grandes, né? Pequeno produtor. Então, a gente tem aqui como a seleção do reprodutor dos principais pilares, tá? No sistema de produção e principalmente de reprodução, onde a gente sabe que para formar um produto final, a cria, a gente tem a influência de 50% do macho, do gene do macho, e 50% da fêmea. Sendo que, se a gente for analisar, o macho, ele vai distribuir o material genético dele, a cópula, em várias fêmeas. O único macho, ele pode cobrir ali ou inseminar de 25 a 40 fêmeas, dependendo da técnica utilizada. Então, a genética daquele macho, ela vai ter um percentual maior em cima daquele rebanho. Então, é fundamental, antes de qualquer estação de monta, antes da aquisição de um reprodutor, antes de você, se for reprodutores compartilhados, de você introduzir aquele reprodutor no seu rebanho, tá? Realizar um exame andrológico. Por quê? Tanto questão de controle sanitário, né? Para a gente não trazer doenças de outras propriedades ou de outros cantos para a sua propriedade,
e para não prejudicar o seu sistema de produção. Quando a gente sabe que esse período de espermatogênese, que eu expliquei anteriormente, em caprinos e ovinos, ele dura em torno de 60 dias. Então, durante uma estação, quando foi feita a aquisição daquele reprodutor, a qualidade do sêmen daquele animal, ele poderia estar bom, ele poderia estar apto. Mas durante o transporte, durante o estresse que ele parou ali, passou algum estresse térmico ou nutricional, que a gente sabe que a reprodução, ela reflete todos os outros manejos, né? Se tiver falha em manejo sanitário, manejo nutricional, vai interferir diretamente na reprodução desse animal. Então, se eu fizer a avaliação do espermograma ali, e esse animal ele passou por alguma alteração de manejo, daqui a 60 dias, se eu repetir esse exame, pode ser que ele dê alterado, pode ser que a qualidade daquele animal tenha caído. E aí, se eu for começar a minha estação de monta sem ter avaliado, eu posso ter uma perda de fertilidade, uma perda da minha produção, porque eu vou estar utilizando um animal com qualidade seminal baixa. Então, tanto na aquisição quanto antes da entrada em estações de monta e cobertura, o ideal é que a gente sempre tenha um acompanhamento daquele reprodutor. Então, o exame andrológico ele consiste nas seguintes etapas, tá? A gente realiza a identificação do animal, que essa identificação aqui vai ajudar naquela questão do controle zootécnico, tá? Desse animal, saber de qual a origem dele, qual a origem genética, a propriedade, número genealógico. A gente realiza a anamnese, porque a gente sabe que como a reprodução ela não é uma coisa isolada, então a gente tem que avaliar questão de sanidade, né? Microbiológico, sorológico, tem que avaliar cardíaco, respiratório, ver se não tem outras doenças, porque doenças, patologias em outros sistemas também afetam o animal em estresse e afeta a reprodução. E a gente avalia também que na anamnese a questão de manejos, né, nutricionais, se aquele animal apresentou doença, se foi realizado algum tratamento naquele animal. E também avalia como é que está o comportamento reprodutivo desse animal, se ele está entrando agora na idade reprodutiva, se ele já fez cópulas, se ele já tem filhos, como é que é a questão reprodutiva desse animal. Porque se você vai inserir, o ideal, principalmente se for em questão de aquisição de reprodutor, né, de alta fertilidade, que ele já tenha, você dê uma avaliada nessa questão da prole, na genética desse animal. Então, feita a anamnese, a gente faz o exame clínico geral para avaliar se no momento ali do exame o animal ele apresenta alguma patologia clínica, alguma alteração tanto dos sistemas de cardiovascular, respiratório, a questão dos sentidos, né? Ali de audição, de visão, que se o animal ele tiver com esses sentidos, ele não vai conseguir realizar cópula. Como também, principalmente, a gente avalia a questão dos aprumos, onde se o animal ele tiver com problema de casco, com infecção no casco, se os aprumos deles não forem lineares, se eles tiverem problema de articulação, eles não conseguem realizar a monta nem a cópula e nem conseguem realizar a monta para coletar o sêmen e fazer algum tipo de biotécnica em cima desse sêmen. Então, a gente faz esse exame clínico geral e, por fim, a gente avalia em relação aos exames clínicos, a gente faz o exame clínico reprodutivo específico, que eu vou detalhar um pouco mais na frente. E a gente faz a avaliação do comportamento sexual, o espermograma, e, por fim, a gente faz um laudo técnico com todas as informações. Em relação ao exame clínico reprodutivo, a gente vai avaliar aqui a presença de todas as estruturas, tá? Anatômicas mencionadas anteriormente. Se vai ter todas as estruturas, se tem os testículos em pares observados em pequenos ruminantes, se cada testículo está na sua bolsa, no seu compartimento da bolsa escrotal, como é que está o nível de bipartição dessa bolsa escrotal desses animais, onde a gente sabe que nos pequenos ruminantes é importante ter essa bipartição para termorregulação, tá? E produção espermática. A gente vai avaliar se tem todas as estruturas epididimárias, né? Já aconteceu casos de alguns, a gente chegou para avaliar uma vez o caprino e ele não tinha o corpo do epidídimo. A gente não conseguia palpar, fez ultrassom e diagnóstico realmente o animal ele não tinha um corpo do epidídimo, por isso que ele tinha uma baixa concentração espermática, porque um dos testículos dele não está conseguindo produzir, né, espermatozoides suficientes e passar pelo canal, porque ele não tinha a estrutura completa. Então, a gente avalia aqui a presença da cabeça, do corpo e da cauda do epidídimo. Em relação às glândulas acessórias, no exame clínico aqui, físico, a gente não consegue realizar essa avaliação, porque nos pequenos ruminantes a gente não consegue fazer palpação via retal, né, como nos bovinos e nos animais de grande porte. Então, para fazer essa avaliação das glândulas, o ideal é que você tenha auxílio de um ultrassom. A gente avalia a posição dessas estruturas, tá? Aqui, em relação às estruturas, também a gente avalia o prepúcio e o pênis, que a gente pode encontrar patologias aqui de ordem anatômica, tá? Hipoplasia peniana. São mais raros, mas pode acontecer. E a gente avalia a posição dessas estruturas. Se o animal ele está ali na posição vertical, no caso dos pequenos ruminantes. Em relação à estrutura, a gente avalia principalmente a altura da bolsa escrotal.
onde os animais que ele tem bolsas bastante inseridas próximas à cavidade abdominal, ele tende a não ter uma termorregulação eficiente, como também se eles tiverem as bolsas testiculares muito pendulares, esse animal ele pode ficar tritando ali com os jarretes dele, né, se for a nível de jarrete, e causar lesões no testículo ou até em outras estruturas ali, se for em manejo extensivo, tá? Então tem que ter cuidado com essa questão do posicionamento dos testículos desses animais. A gente avalia aqui a biometria testicular, que seriam os parâmetros de medições, onde a gente tem aqui um paquímetro que auxilia nessa avaliação. A gente avalia comprimento e largura para verificar se esses dois testículos eles são simétricos, que é o esperado nessas espécies. A gente avalia a circunferência escrotal, que ela está relacionada ao volume testicular e, consequentemente, à produção espermática nessas espécies. Tá? Quanto maior dentro do padrão dessa espécie, significa que aquele animal vai estar produzindo mais células espermáticas, porque ela teria um maior parênquima testicular, permitindo essa maior produção. A gente avalia a questão da consistência dessas estruturas, onde a consistência que a gente, o fisiológico, é uma consistência termoelástica, que a gente fala, que ela não é uma estrutura rígida, mas ela também não é flácida. Se você observar alguma dessas patologias, pode estar indicando o processo de alguma inflamação ou degeneração testicular, e aí, no caso, a gente não utiliza ele para reprodução. A gente avalia a questão da mobilidade, onde esses testículos, as estruturas, elas são móveis dentro da bolsa escrotal. Você consegue tracionar a bolsa e movimentar para cima e para baixo essas estruturas. A sensibilidade, a gente sabe que essa região é uma região sensível para o animal, que muitos animais não são acostumados. Ele vai estranhar quando você estiver tocando nessa região. Entretanto, a questão da sensibilidade, a gente consegue observar quando é sensibilidade em relação à dor. Se você palpar e consegue ver que o animal está se estressando porque está sentindo dor, então você tem que fazer uma vistoria a fundo ali, se for de interesse do proprietário, né, se ele já tiver feito a aquisição, ou então você vê qual é a causa, se vai descartar ou não aquele animal. Feito o exame clínico, a gente faz a avaliação comportamental do comportamento sexual, ou conhecido também como teste da libido, onde esse comportamento, essa avaliação, muita gente desconsidera, mas ela é importante, porque sabe que essa característica de comportamento sexual, ela pode passar, ela é hereditária, tá? Então, o comportamento sexual a gente avalia como? A gente avalia a questão do cortejo, que são as características aí que ele tem o ato de fungar, de cheirar a fêmea, de escoiciar, né, de fazer acotovelamento. E uma característica específica, assim, mais ou menos dos pequenos ruminantes, é a questão do reflexo de Fleming, que ele levanta os lábios superiores em relação às narinas para sentir os feromônios da fêmea, que isso aí estimula ele a realizar a cópula e a ejaculação. Então, por fim, o teste de libido é que ele vai finalizar com a monta e a cópula. E nessas espécies, o ideal é que a duração desse teste todo seja no máximo de 2 minutos, tá? São 120 segundos. Se for mais do que isso, pode ser que esse animal ele tenha algum problema de libido, e aí pode ter interferência hormonal, alguma coisa assim, ou realmente a questão genética, que deve ser investigado melhor, tá? Mas aí também não quer dizer, por exemplo, são 2 minutos. Se o animal ejaculou, montou em 3, aquele animal já deve ser descartado. Não. É um indicativo que você deve investigar o que é que está levando a essa demora durante a cópula. E aqui a gente tem como as patologias desclassificatórias, tá? Em exame andrológico. A questão da arcada dentária aqui, do retroprognatismo, que vai influenciar diretamente aí na nutrição e alimentação desses animais. E ela é uma característica que passa, genética. A questão dos sentidos visuais, da cegueira, que o animal, se tiver em manejo extensivo ou intensivo para realizar a monta, ele não consegue. A questão dos aprumos, que os aprumos têm que estar saudáveis, né, para ele conseguir realizar a cópula e realizar as montas durante as coletas. Aqui, características anatômicas hereditárias, tá, que são a questão do criptorquidismo, hipoplasia e hermafroditismo, onde essas características elas estão relacionadas à infertilidade. O criptorquidismo seria os testículos dentro da cavidade abdominal. A hipoplasia seria o desenvolvimento incompleto das estruturas, tá? Tanto testicular quanto peniana. E aqui a gente tem, no caso dos caprinos, a questão dos mochos, onde os caprinos que já nascerem sem os chifres, considerados mochos, eles não devem ser utilizados em sistema de produção, porque está diretamente relacionado à infertilidade nessa espécie. Aqui a gente tem avaliações já em relação ao espermatozoide, ao sêmen, onde patologias de ordem genética a gente vai ver mais na frente. Se o animal, durante a avaliação, apresentar, eles também devem ser descartados da reprodução. Aqui, mais ou menos, vou mostrar para vocês como é o método de avaliação na prática, né, para vocês verem que é possível realizar a nível de campo.
A gente tem aqui a coleta, que pode ser realizada com a vagina artificial, que é o recomendado, tá? A gente utiliza aí uma fêmea presa no tronco, que ela esteja em cio, apresentando o êxito para estimular o macho. E aí a gente solta o animal, se ele já for condicionado, né, se ele tiver costume, ele vai subir na fêmea, e a gente só faz o desvio aqui pelo prepúcio da estrutura peniana, e o animal sozinho, ele vai em direção à vagina e faz a ejaculação. A gente coleta aqui o sêmen nesse tubo e realiza o procedimento. Outro método de coleta que a gente tem é a questão do eletroejaculador, tá? O eletroejaculador para pequenos ruminantes a gente não utiliza tanto, em bovino é mais comum. Mas por questão de manejo e de qualidade seminal, a gente consegue, na maioria das vezes, fazer essa coleta aqui com a vagina artificial. O eletro a gente utiliza mais quando o animal nunca foi coletado com vagina no primeiro momento, nunca foi acostumado, não criou rotina, e ele tem dificuldade ali de ejacular, né, de realizar com a vagina artificial, e a gente precisa fazer aquele exame, então a gente utiliza o eletroejaculador. Ou então, se o animal ele tem problema de aprumo, ou ele teve algum trauma ali, eu preciso coletar o sêmen daquele animal para congelar, para fazer alguma técnica ou para avaliar, então eu utilizo o eletroejaculador. O eletroejaculador ele funciona da seguinte forma. Ele tem uns eletrodos, é uma sonda, tá? Ele tem uns eletrodos, que aí ele vai causar estímulos nas glândulas acessórias, fazendo com que esse animal ejacule. É tanto que a gente não utiliza tanto o eletro, porque como ele estimula as glândulas acessórias, o volume seminal, quando a gente coleta com ele, vem maior, e, consequentemente, a concentração espermática ela vem mais diluída. Que a nível de biotécnica, o que a gente tem mais de interesse é que seja um sêmen mais concentrado para ter um maior número de fêmeas, né, que eu possa realizar ali as inseminações ou coberturas. Feita a coleta, a gente vai avaliar aqui os aspectos macroscópicos desse sêmen, tá? No próprio tubo de coleta a gente consegue avaliar, a gente avalia a questão do volume, onde a gente aí tem volume variando de 0,5 a gente considera um volume bom a partir de 0,5, tá? Tem espécies que pode chegar a 1, 2, 3 ml de sêmen durante a ejaculação por vagina artificial. A gente avalia a coloração desse sêmen, onde o ideal é que ele esteja nesses tons assim mais branco, marfim, perolado. Quando ele está em tons mais acinzentados, quer dizer que a concentração desse sêmen ali, ela está abaixo do que seria esperado, tá? Mas dependendo da finalidade que eu for utilizar esse sêmen, e os outros parâmetros, se tiverem ok, eu posso utilizar. No caso dos caprinos, a gente pode também observar em tons um pouco mais, em tons levemente amarelados na coloração, que é normal para os caprinos, né? Devido à composição do plasma seminal dele, eles podem ter uns tons mais amarelados. Entretanto, a gente tem que observar com o seguinte cuidado em relação à avaliação, tá? Se você vai realizar uma inseminação na sua propriedade, coletou o sêmen, ele deu um volume muito alto, ou então ele está muito amarelo, pode ser que aquele sêmen ali, durante a coleta, o animal, ele urinou, né, após ejacular, e aquele sêmen vai estar contaminado. Então, não adianta você fazer a inseminação com aquela amostra, porque a urina, o sangue, qualquer um desses meios, durante o contato com o sêmen, ele é espermicida. Então, se você vai fazer uma manejo na sua propriedade, coletou, o sêmen veio muito amarelo, veio em tons de vermelho, você não utiliza aquele sêmen. Outro parâmetro que a gente faz já a nível mais de microscopia, tá? Mas é uma técnica que a gente consegue fazer a campo, precisa basicamente aí de materiais de análise laminar, um banho-maria e um microscópio. Então, a gente coloca, quando coletou o sêmen, a gente vai sempre manter o sêmen aqui em banho-maria em temperatura em torno de 35 graus aí, mais ou menos, tá? Para ele não sofrer processo de deterioração. A gente coloca para essa avaliação 10 microlitros do sêmen puro em uma lâmina. Todo o material que a gente for manipular essa amostra, ele tem que estar em temperaturas próximas à do sêmen para não causar choque térmico e não ter uma falsa avaliação. E aí a gente vai ter essa visualização aqui. Deixa eu ver aqui. Essa imagem é a motilidade massal, tá? Onde a gente vê aqui tem interferência da motilidade total, do vigor e da concentração. Ela é resultante desses 3 fatores. Quando a gente tem um sêmen com uma alta motilidade, um alto vigor e uma boa concentração, então a gente vai ter a formação dessas ondas aqui na borda dessa amostra. Quanto mais forte, mais rápido e mais próximo da borda, quer dizer que a motilidade massal daquele animal está ok. Para caprinos, o ideal é que ela seja, a gente avalia de 0 a 5, que ela seja acima de 4, e para ovinos, acima de 3. Tá? Para motilidade total, motilidade total progressiva e o vigor, são outros 3 parâmetros que a gente faz essa avaliação também, pode ser feita a nível de campo. A gente avalia as motilidades num percentual de 0 a 100 e o vigor em escala de 0 a 5. Para essa avaliação aqui, essas 3, a gente utiliza a mesma amostra, onde a gente vai utilizar aqui 10 microlitros do sêmen. Como vocês viram na massal, o sêmen dos ruminantes ele é muito concentrado. A gente tem uma variação aí de 1 a 5 bilhões de células por ml, né, por ejaculado.
Então, a gente precisa fazer uma diluição para ver essas células mais individualizadas. Então, a gente utiliza os meios de conservações, de avaliação, que eu vou mencionar mais na frente, e realiza essa diluição e coloca aqui entre lâmina e lamina e leva na microscopia, tá? A avaliação que a gente vai ter quando visualizar será essa avaliação aqui, onde a gente consegue ver várias células espermáticas se mexendo. Aqui já está com sêmen diluído, você consegue ver mais individualizadas as células. Nessa amostra aqui, a gente tem aí um total de motilidade total, que são todas as células móveis, independente do movimento, se é movimento linear ou circulatório, tá? Aqui a gente tem mais ou menos uns 90%, 90% a 95% de motilidade total. A motilidade progressiva, aqui ela já está um pouco mais baixa, a gente consegue ver que é os espermatozoides aqui, ó, que eles estão rodando. Então, a gente vai ter em torno de 90% de progressivo. E o vigor de um 3 para o 4, tá? O vigor é como se fosse a força que essa célula se movimenta. A gente avalia de 0 a 5, 0 ela estaria parada, 5 ele está nadando em um movimento linear e rápido, e a gente mal conseguiria ver aí a cauda dessas células se mexendo, que no caso aqui a gente tem essa visualização, né? Feita essa primeira avaliação ali, que a gente faz como triagem, a gente também avalia a concentração espermática, que ela é fundamental aqui, principalmente para a gente ter a noção de quantas fêmeas, como é que seria a questão de coberturas e produção de dose espermática. Então, para saber, a partir do sêmen daquele animal, eu consigo ter tantas doses de sêmen, realizar tantas inseminações artificiais, tá? Que a gente faz a diluição para se obter essas doses. Então, a gente utiliza para concentração espermática 10 microlitros do sêmen in natura em uma solução de formal salina. Eu, particularmente, utilizo na concentração, eu utilizo o volume de 4 ml, mas esse volume pode ser de acordo com a proporção que você for utilizar, pode ser um volume menor, tá? E aí, feita essa diluição, a gente coloca a amostra aqui na câmara de Neubauer, onde a gente tem 2 malhazinhas. A gente vai realizar a contagem nessas malhas aqui dessas células e realizar o cálculo de concentração e estimar a concentração desse ejaculado. Essa forma aqui da Neubauer é a forma mais barata, né? E a forma mais fácil de fazer a campo, sim, em termos de custo-benefício. Entretanto, já existem equipamentos, que é o espectrofotômetro, que a gente tem esse modelo aqui, que ele é portátil. Você pode também levar na propriedade, só que o custo, em relação à técnica, fica um pouco mais caro. Mas já tem veterinários que adquirem a campo e compartilham e estão utilizando esses equipamentos. Onde a gente coloca a amostra aqui e ele já diz aqui a concentração que aquele ejaculado ali tem. A viabilidade de morfologia espermática, tá? É outra avaliação fundamental. Todas as avaliações aqui, elas são obrigatórias no exame andrológico, recomendadas pelo CBRA. A gente utiliza aí 5 microlitros do sêmen e 5 microlitros do corante para fazer essa avaliação. Realiza essa técnica de esfregaço e obtém o esfregaço da seguinte forma. Na visualização, a gente vai observar o seguinte. A gente vai ter aqui, na avaliação da viabilidade, as células que não estiverem coradas. Essas células, elas querem me dizer que elas são intactas, que a membrana dela está intacta, que ela estaria viável e não permitiu a entrada do corante nessa célula. As células que vão estar coradas de roxo, em tons de roxo aqui, quer dizer que ela está com membrana danificada, que o corante penetrou nessa célula. Se eu fizer uma avaliação e eu tiver muitas células danificadas, então, coradas, quer dizer que ela está com membrana danificada. Então, consequentemente, esse sêmen, quando eu fizer a biotécnica, a inseminação, for utilizar ele na reprodução, ou até mesmo durante a cópula, esses espermatozoides, eles não vão sobreviver durante todo o trato da fêmea e conseguir chegar ao sítio de fertilização. Consequentemente, as minhas taxas de prenhez e fertilidade ali no rebanho serão baixas, tá? Nesse mesmo esfregaço, a gente faz a avaliação da morfologia, onde pode ser feita em 2 classificações, classificando as morfologias em defeitos primários, secundários e terciários, ou na classificação de defeitos maiores e menores. Os efeitos maiores e menores, eles correspondem basicamente aqui aos mesmos defeitos primários e secundários, onde os defeitos primários ou maiores seriam defeitos de ordem genética, que se eles tiverem um percentual aí maior de 10% na amostra do sêmen que eu estiver utilizando ali do sêmen fresco, esse animal ele não deve ser utilizado na reprodução, porque eu vou ter baixos índices de fertilidade ou características que possam passar para a descendência. Se eu tiver ali defeitos menores, tá, ou secundários, já são defeitos de processo de maturação, que eles podem ou não resultar no índice de fertilidade. Tanto que, assim, durante o exame, a gente pode ter até 20% de patologia espermática, onde a gente pode ter no máximo 10% de maiores, tá? E 10% de menores. Ou se tiver 20% de menores, não tem problema. Agora, eu não posso ter 20% de patologias de defeitos maiores ou primário. Aqui a gente tem exemplo de patologias observadas, tá? Que são caudas enroladas. Ou também a gente observa muito a nível de campo a presença da gota citoplasmática distal,
que é o que acontece. Durante a espermatogênese, o citoplasma ele não consegue se liberar no processo de fagocitose, e aí ele fica aderido ali uma parte desse citoplasma na cauda do espermatozoide. E isso normalmente a gente observa quando o animal ele é exposto a muitas cópulas, ele não tem tempo suficiente de produzir células maturadas, porque ele está sendo ejaculado antes de terminar seu processo de maturação. Então, quando a gente vai na propriedade que vê muita gota citoplasmática, é porque aquele reprodutor está sendo bastante utilizado. E isso também, às vezes, pode atrapalhar na questão dele chegar até o ciclo de fertilização. A gente tem aqui o teste de funcionalidade de membrana, ou teste plasmódico, onde a gente incuba aí 10 microlitros do sêmen diluído numa solução com osmolaridade inferior ao do sêmen, e aí essa diferença de osmolaridade vai fazer com que esse meio penetre na célula espermática, leve ela a uma forma de inchaço, a gente chama de edema, né, celular, e ocasiona o dobramento da cauda dessa célula, se ela estiver reativa. Se ela estiver com a membrana danificada, não ocorre essa troca de meio e a célula permanece normal. A gente deixa essa amostra aqui no banho-maria entre 40 e 60 minutos, que é o processo de reação para que ocorra essa resposta de funcionalidade. Todas essas avaliações que eu mostrei aqui até agora, a gente pode realizar a nível de campo e utilizando microscopia comum, tá? E consegue ter todos esses resultados. Aqui é o exemplo que a gente consegue observar, onde essas 4 imagens aqui do G ao J, ela apresenta o dobramento de cauda, são as células que estiveram reativas a esse teste, tá? Que elas estão com membrana íntegra e estão com membrana intacta. E aqui a gente tem um exemplo de uma que estaria com membrana unificada, onde ela não apresenta o enrolamento da cauda. Aqui, esses testes iniciais são os testes que a gente diz como obrigatórios numa seleção de reprodutor. E a partir daqui a gente tem mais testes tecnificados e complementares, que são testes um pouco mais caros e a sua técnica em si para fazer a campo são mais laboriosas. Então, se realmente você tem um laudo exigente de alta genética, a gente recomenda que faça esse daqui. Se não, a nível de campo de controle reprodutivo, né, de estação de monta, os anteriores já servem para essa situação. A gente tem aqui do lado esquerdo a avaliação, o teste da atividade mitocondrial, onde ele avalia aqui a produção energética, né, dessa célula, que é o que vai fazer com que essa célula se movimente. Aqui na região da peça intermediária a gente tem as mitocôndrias, que é onde tem essa produção energética. Então, quanto mais corada, quer dizer que aquele espermatozoide tem uma maior atividade mitocondrial. O ideal é que a amostra ela tenha ali mais células nas classes 1 e 2, que seria alta atividade mitocondrial e média atividade mitocondrial. Aqui do lado direito, a gente tem a avaliação da integridade do DNA, onde é importante avaliar por quê? Porque se esse DNA não estiver íntegro, ele não vai conseguir fertilizar e passar o material genético de forma adequada quando chegar no trato da fêmea, tá? Então, aqui a gente tem uma célula com DNA íntegro, onde esse teste aqui ele causa uma explosão, né, uma espécie de explosão no DNA dessa célula, fazendo com que ocorra esse halo. Se o DNA estiver danificado, ele não vai ter essa reação, ele não tem essa explosão, consequentemente, ele não forma esse halo. Mas, de uma forma aqui mais tecnificada ainda e objetiva, que é o que a gente está começando a utilizar muito em centrais de sêmen, em questões a níveis laboratoriais e validação de doses espermáticas, a gente tem o CASA, que é um sistema de análise computadorizada, que ele serve para avaliar a cinética espermática, a fragmentação do DNA, ele consegue ler também, morfologia espermática, entre outros padrões, tá? Esse caso aqui, ele funciona como? A gente coloca a amostra de sêmen, no caso da cinética espermática, a gente coloca a amostra de sêmen aqui nesse microscópio, ele está acoplado a esse computador, ele tem um software, tá? Um programa, que ele faz automaticamente a leitura dessa amostra. E aí, quando ele faz essa leitura, ele vai me dar as seguintes observações aqui, tá? Ele vai gravar esses vídeos, aqui são espermatozoides de caprino, fresco. Então, baseado, ele capturou vários videozinhos desses, ele vai fazer essa análise, onde ele diz a trajetória daquela célula espermática, se ele está tendo um movimento linear, se ele está tendo um movimento circular, e as velocidades dessas células. E ele me gera aqui, ao final, um relatório com todas essas informações. Aqui ele classifica, né, em 4 subpopulações: espermatozoides com velocidades rápidas, médios, baixos e estáticos. Ele faz isso aqui tudo automaticamente, né? Basta o clique no computador, como a gente fala, e ele me gera esse laudo aqui. E a gente tem também, atualmente, a gente está começando a introduzir aqui nos laudos andrológicos a questão da fluorescência, que são sondas, né, marcadores fluorescentes, que têm afinidades por estrutura da célula espermática, permitindo uma confiabilidade das avaliações, principalmente aqui das membranas das células espermáticas. Onde as principais sondas que a gente tem são aqui o FIT-C-PSA, que é a marcação na região acrossomal,
o iodeto de propídio e o Rush, que eles vão avaliar a integridade de membrana, tá? Na região da cabeça. O iodeto, ele, se tiver danificado, ele cora em vermelho. O Rush, se tiver intacto, ele cora em azul. E o JC1, que ele avalia a atividade mitocondrial. Então, se corou em marrom aqui, quer dizer que eu tenho uma alta atividade mitocondrial. Se tivesse verde, seria baixa atividade mitocondrial. Aqui a gente tem a cabeça corada em azul, então quer dizer que a cabeça dessa célula está intacta. E o acrossoma em verde dizendo que esse acrossoma está intacto. Então, essa célula aqui, ela estaria, se o maior percentual de células daquele animal estiver dessa forma, ele está apto à reprodução. Entretanto, para essa avaliação aqui, a gente exige, né, um custo mais caro e principalmente equipamentos específicos, que seria o caso aqui do microscópio de fluorescência. Ela é mais realizada a nível laboratorial e de centrais de sêmen. Então, feita a avaliação do reprodutor, a gente também tem que realizar a seleção de matrizes, que é outra biotecnologia aqui, que a gente também tem que ter o controle, né? Porque vai influenciar diretamente nas minhas taxas de prenhez. Se eu não tiver uma matriz boa para ser copulada, para passar genética, então a produção final do meu rebanho também não vai ser de boa qualidade. Para a seleção de matriz, aqui a gente tem principalmente a avaliar a questão sanitária, tá, desses animais e a adaptabilidade. Porque a gente sabe que o animal, se ele não tiver adaptado àquele meio, àquele ambiente, principalmente no caso da questão das cabras, a produção de leite vai interferir, né? E a reprodução vai interferir na reprodução e principalmente na produção de leite naquela região. Então, aqui na seleção de matrizes, a gente tem como fundamental a avaliação das questões sanitárias. As questões raciais, no caso das matrizes, elas ficam um pouco em segundo plano, tá? Uma vez que a gente tem a questão da adaptabilidade. Aqui para a região da gente, a gente faz muito cruzamento com raças de reprodutores de raça com fêmeas matrizes mexiças, para melhorar essa questão da rusticidade, tá? E, de preferência aqui, a gente tem fundamental também a questão da fertilidade comprovada daquela matriz. Saber se ela já teve parto, se o parto dela é normal, se ela já emprenhou, como é que está o ciclo estral desse animal. Então, é um dos parâmetros fundamentais aqui, né, primordiais para a seleção das matrizes. Aqui a gente tem, no estado sanitário, fertilidade comprovada. O score de condição corporal para a seleção da matriz também é importante, porque a gente sabe que para manter uma gestação ali e durante a época de monta, ela tem que estar no score corporal adequado. A realização de um exame ginecológico, onde a gente tem que observar aí a presença das estruturas nessa fêmea, se ela tem todas as estruturas, como é que tá, se tem alguma inflamação, se tem algum processo de inflamação. A gente tem que avaliar, principalmente aqui no caso em processo de inseminação, a questão da sepsis desses animais, tá? Onde a gente observa muitas vezes, principalmente em ovelhas, a gente pode observar a questão de sepsis mais fechadas ou invertidas, o que dificulta ainda mais, além da sepsis dela, que não é concêntrica, né? A gente às vezes pode observar a sepsis invertida, que dificulta você inserir o aplicador durante a inseminação, se for via cervical. Importante também avaliar aqui a questão da feminilidade, né, da fêmea, e a questão da garupa larga, que facilita aí na hora do parto, para ter partos maiores, número de partos normais, não ter que auxiliar parto. A gente avalia também a questão do úbero, com tetas simétricos, e tamanho e proporção de úbero, se são bem inseridos, porque afinal o úbero, a estrutura, é a região que vai ter ali na questão da cabra leiteira o produto que eu vou querer retirar, né? A habilidade materna em relação às crias, e aqui é a aptidão e a genética daquele animal, que a gente também deve levar em consideração, para saber a questão de produção leiteira, como é que tá. Que essa parte genética muito está relacionada à parte do reprodutor, mas a gente pode ter uma ajuda aí da questão da aptidão em relação à fêmea também nesse critério. O exame ginecológico, a realização, a gente utiliza aqui um espéculo vaginal, onde a gente insere aqui na vulva e avalia a questão vulvo-vaginal, né, e a presença da sepsis nessa região, para ver a região de mucosa, avalia a questão de muco, presença de secreções. E na fêmea que a gente também utiliza a ultrassonografia para avaliar a questão de ovários, se tem presença de folículo, glúteo, se aqueles ovários estão ciclando, como é que está o útero daquele animal. E a gente utiliza também, principalmente aqui, o ultrassom também em processo para seleção de matrizes, quando a gente vai utilizar para realizar a inseminação artificial, processo de transferência de embrião, para ver se aqueles animais estão em períodos tão vazios, né? Ou se tiver gestante, a gente separa, para realizar as outras biotécnicas. Aqui a gente tem a exemplificação do que seria, né? Do que é a sepsis, dos pequenos ruminantes.
a gente insere o aplicador durante a inseminação nesse orifício aqui central das cervix. A gente ultrapassa esse orifício, ultrapassa as anéis cervicais se conseguir. Na cabra, normalmente, a gente consegue. Na ovelha é mais difícil. E deposita o sêmen. Então, o que a gente pensa assim, relação custo-benefício. Por que eu vou fazer um exame andrológico? Por que eu vou pagar para fazer o exame andrológico, né? Para o veterinário vir aqui na minha propriedade fazer e certificar para selecionar um reprodutor ou uma matriz. Então, a gente deve pensar assim, será que compensa eu pagar? É melhor eu pagar, né? O veterinário, e eu ter a certeza que aquele animal eu posso utilizar no meu sistema de produção, ou é melhor eu arriscar utilizar aquele animal e eu ter o risco de inserir aí doenças no meu rebanho e baixar minha produção, ter risco daquele animal ter patologias reprodutivas ali, tanto estruturais quanto em relação, no caso do macho, da qualidade seminal não ser boa, ou da fêmea, ela não estar ciclando de forma correta, e eu utilizar aqueles animais, eu não ter taxa de fertilidade e perder aquela menstruação de monte, perder aquele período, né? As características que aquele animal pode ter, que pode passar para a descendência, e aí eu não vou ter um produto de qualidade final, e, consequentemente, aqui eu vou ter baixos índices de fertilidade e baixos índices de produção. Então, será que é melhor eu ter um investimento aí de R$150, R$350, que é o valor mais ou menos que o pessoal tem cobrado aí para fazer esses exames? Ou é melhor eu deixar eu correr o risco e, no final, eu ter uma queda, né, um resultado, um prejuízo grande no meu sistema de produção final? Então, tem que pensar nisso aí, que essas biotécnicas, elas vêm para auxiliar, são biotécnicas básicas, fáceis de aplicar, que pode ajudar a simples biotécnica de você selecionar, saber o animal que utilizar, já pode aumentar bastante aí na sua produção, interferir nos seus resultados. Outra biotécnica que a gente tem aqui em relação às fêmeas é a sincronização do estro, onde a sincronização do estro vai me dar as seguintes vantagens. Eu vou conseguir ter um maior número de fêmeas ali ciclando, entrando no estro ao mesmo tempo, facilitando o meu manejo, e eu posso ter uma constância de lotes ali de fêmeas entrando em estro durante várias épocas do ano, tá? Como também a sincronização do estro permite eu reduzir o intervalo entre pares nessas espécies. A gente tem um exemplo aqui que a gente consegue reduzir o intervalo para 8 meses, onde você pode ter aí até 3 partos a cada 2 anos, né? Considerando esse intervalo. Onde a gente tem aqui o parto, teria o parto aqui, em termos de 3 meses, a gente realizaria o processo de inseminação ou cópulo na sincronização. O animal que vai ter a gestação de 5 meses, e aqui ao final seria o outro parto. E durante esse período aqui, ele teria aqui 6 meses de lactação. Aqui, esse protocolo de 8 meses, a gente indica bastante para a questão de produção de carne, né? Principalmente de ovinos aí, porque a questão da lactação não é tanto foco. Então, a gente tem apenas 6 meses de lactação, mas a gente vai ter maior número de crias aí em um menor espaço de tempo. Na produção de leite aqui, a gente consegue ter até 3 partos a cada 2 anos e meio, mais ou menos, tendo até 8 meses de lactação. Para realizar esses procedimentos, tá, de sincronização, a gente tem o efeito macho, onde a gente consiste na separação do macho do reprodutor por 60 dias aí próximo das fêmeas, eles não podem sentir cheiro, tem que ficar em local totalmente isolado, para cortar o vínculo aí do feromônio entre o macho e a fêmea. Após esse período, a gente reintroduz o macho no plantel. E aí, aproximadamente entre 6 e 10 dias, essas fêmeas elas vão começar a manifestar sinal de estro, e você observando o estro, realiza a monto, né, monto controlado, uma inseminação artificial. Essa técnica aqui, a gente tem como desvantagem, porque a gente, apesar do macho ele influenciar nessa sincronização, tem muita resposta individual de fêmea a fêmea, onde tem fêmeas que entram no período antes, tem fêmeas que entram no período depois, tem fêmeas que não respondem efetivamente ao sistema do macho, tá? Do efeito macho. Então, a gente tem essas desvantagens em relação às demais técnicas, e a gente tem como vantagem aí, porque você utilizar apenas o reprodutor que já vai estar na sua propriedade, né? E o custo em relação às outras técnicas, ela é um custo inferior. Você não vai utilizar medicação, não vai utilizar hormônio. E, teoricamente, a relação do manejo também é menor, porque você vai só deixar o animal ali, junto com as fêmeas. Outro método de sincronização aqui, no caso das cabras, a gente tem o protocolo luteolítico, onde a gente utiliza apenas a prostaglandina, que seria para uma forma de você causar a lise do corpo lúteo e antecipar o estro desses animais, onde a gente pode utilizar e aplica a prostaglandina no dia 0, 7 dias depois, e aí aproximadamente 2 a 4 dias depois a gente observa o estro e realiza a inseminação artificial. As vantagens dessa técnica, a gente tem a facilidade de administração, uma vez que a gente faz utilização apenas de uma droga, né, em 2 momentos. Não utiliza dispositivos intravaginais,
então o risco de ter algum problema, interferência ali na fêmea, a gente não tem. E o rápido metabolismo desse medicamento na fêmea. Como desvantagem, a gente está observando que essas técnicas, elas apresentam resultados inferiores, tá? A taxa de êxito apresentada com essa técnica é inferior quando se utiliza a técnica com progestágenos. Não pode ser utilizada em todas as fêmeas. As fêmeas que não estiverem ciclando naturalmente pode não ter resultado utilizando esse protocolo. E tem que lembrar que a prostaglandina ela induz ao aborto. Então, eu tenho que ter cuidado para não aplicar essa medicação em fêmeas que estejam gestantes. E aqui o protocolo com progestágeno, tá? Para cabra, a gente tem um protocolo para cabra e para ovelha, onde são os protocolos mais recomendados atualmente. Existem protocolos de curta duração e de longa duração. A nível de campo, a gente não está tendo observação de tantas diferenças, né, desses dois protocolos, mas a gente observa que na literatura os maiores resultados que a gente tem são protocolos de longa duração. Então, atualmente a gente está utilizando mais protocolos de longa duração. Na cabra aqui, a gente utiliza a enxertério dispositivo intravaginal, que é uma esponjazinha. A gente coloca ali na vagina da fêmea, né? Com 9 dias, a gente aplica o Novormon ou ECG. Essa esponja aqui, ela vai estar com progesterona, que aí ela vai causar a redução do corpo lúteo e iniciar o crescimento folicular. Aqui a gente aplica o ECG, que é para ele estimular o crescimento do folículo estimulante. A prostaglandina nas cabras, né, que ela é corpo lúteo dependente, então vai causar a lise final ali do corpo lúteo. Com 11 dias, a gente remove essa esponja. E com 2 dias depois, né, 48 horas ali, a gente realiza a inseminação artificial. Nas ovelhas, a gente utiliza também a esponja, né, o dispositivo intravaginal. Utiliza aqui o ECG. Na ovelha, a gente não utiliza a prostaglandina, porque ela não é corpo lúteo dependente, então não vai interferir só aplicar ou não ali a prostaglandina. E 2 dias depois, 48 horas, a gente realiza a inseminação. Lembrando que essa inseminação aqui é bastante importante a gente saber a questão da detecção do estro, tá? As vantagens aqui, ela pode ser utilizada em qualquer fase do ciclo estral, né? E induzir ali e manifestar o estro. E tem como desvantagem, ela tem um custo mais alto em relação às outras técnicas. A gente utiliza um maior número de hormônios, a gente utiliza a progesterona, prostaglandina e o ECG, e é necessário uma manipulação ali do animal. Entretanto, apesar dessas desvantagens, a gente tem um maior índice de manifestação de estro com essa técnica. Aqui comparando a questão dos protocolos, né, onde a gente tem a utilização aqui só da prostaglandina, aqui prostaglandina e progestágenos, e aqui os progestágenos mais o ECG, onde a gente consegue observar que o maior percentual de sil aqui é quando a gente utiliza esse último protocolo. Em relação a custo-benefício, né, utilização de sincronização, a gente tem aqui, considerando, eu coloquei uma exemplificação para ficar mais prático, quando a gente vai avaliar o custo de um protocolo por fêmea, a gente tem em torno aí de R$30 por fêmea, tá? Com hormônios e manipulação dela. Para manutenção aqui das propriedades que eu tenho acompanhado, eles têm aí mais ou menos o custo de R$3 por fêmea por dia. Então, a gente vai considerar aqui os dias abertos, que são os dias entre partos que eu vou ter manutenção dessa fêmea, a duração da gestação, e aqui, se eu fizer o controle, né, o parto, sem usar protocolo de sincronização, tendo aí um parto por ano, e utilizando o protocolo, tendo um parto a cada 8 meses, que seria o equivalente a 3 partos em 2 anos, 240 dias. Então, se eu não utilizar o protocolo de sincronização, né, sendo aqui um parto por ano, se eu pegar 365 dias, tirar os 150 dias da gestação, eu vou ter 215 dias em aberto. Então, eu vou ter um gasto aqui de R$645 aproximadamente com essa fêmea, né, no meu rebanho ali, sem estar em serviço. Se eu utilizar um protocolo de sincronização, eu vou reduzir esses dias em aberto para 90 dias. Então, eu vou reduzir aqui o meu custo para 270 dias. Aliás, R$270. Então, eu vou ter uma diferença aqui se eu não utilizar um protocolo e se eu utilizar um protocolo de aproximadamente R$375 por fêmea. Será que é melhor eu esperar o estro normal, não utilizar um protocolo de sincronização, né? E ter um gasto aí, aliás, ter um gasto de manutenção e não ter retorno lucrativo ali com aquele animal de R$375, né? Ou é melhor eu investir R$30 ali por fêmea e eu ter maior lucratividade, maior produção ao final ali, né, do meu sistema. Então, a gente tem que pensar nessa questão. Sempre tem que pesar ali a questão custo-benefício, praticidade e o que vai melhorar o meu rebanho, porque todas essas bibliotecas a gente faz com o intuito de quê? De melhorar o rebanho e melhorar a produtividade, melhorando a qualidade final ali, né? Ter um leite de qualidade, um animal ao abate de qualidade. Feita a sincronização do estro, a gente tem que ter a detecção desse estro.
Nas ovelhas, a gente observa a característica principal, né, das duas, tanto ovelha e cabra, é a aceitação da monta. Na ovelha, essas outras características a gente não consegue observar com facilidade, então a gente utiliza bastante aqui, principalmente nas ovelhas, a questão do rufião. Na cabra, a gente já consegue observar essas características aqui, então torna mais fácil visualmente você detectar o estro nas cabras. Em relação ao muco e a hora de inseminação de acordo com o estro, a gente tem aqui o muco cristalino, que seria o início do estro, tá? Aí de 0 a 6 horas. A gente pode utilizar o sêmen fresco, porque como está no início do estro, o sêmen fresco ele tem uma maior qualidade, então ele consegue ficar mais tempo aqui no trato da fêmea até a fertilização. No intervalo aí no meio do estro, de 12 a 18 horas, a gente sugere que utilize um sêmen refrigerado, que aqui eu já vou estar mais ou menos na metade do tempo do estro, e a observação do muco aqui, nesse período, eu vou ter um muco aí mais estriado e um pouco mais esbranquiçado, mas ele ainda não é tão opaco, tá? E aqui ao final do estro a gente vai ter um muco mais opaco, mais caseoso, que a gente denomina. Então, se eu for utilizar o semi-congelado, eu utilizo mais nessa final aqui, quando eu estiver observando esse muco aqui, porque o semi-congelado, ele é de conservação aqui, que vai ter uma menor qualidade seminal. Então, ele tem uma menor resistência aqui no trato da fêmea. Então, quanto mais próximo do período da ovulação, melhor utilizar o semi-congelado. Aqui só para exemplificar aqui um muco cristalino, tá? No início do estro. E aqui um muco mais caseoso ao final do estro. Aqui a gente tem o exemplo de rufião, que está sendo recomendado, que é o uso do rufião com avental. E aí a gente utiliza uma tinta marcadora nessa região aqui dele, que aí quando ele vai identificar a fêmea, ele marca a fêmea com essa tinta, facilitando a nível de campo a identificação daquelas fêmeas que estiverem em estro para realizar a inseminação. Aqui a gente dá entrada a biotécnicas mais elaboradas e mais específicas, que é no caso da conservação seminal, que ela consiste na manutenção da viabilidade espermática sem reduzir bastante o seu poder fertilizante, né? Ela permite o maior armazenamento de doses e por período indefinido, principalmente se for no caso do sêmen congelado, ele não tem data de validade se você fizer uma manutenção daquele botijão criogênico de forma adequada. Permite uma redução de custos com a aquisição e transporte do reprodutor, uma rápida difusão de material genético e uma redução do estresse imposto ao reprodutor em épocas de cópula. Porque às vezes a pessoa tem um reprodutor e deixa ele lá realizando mundos durante o dia, vários dias seguidos, e aí esse reprodutor ele fica exausto e, consequentemente, ele diminui a qualidade seminal, que pode reduzir as taxas de fertilidade ali no rebanho. A gente tem aqui como método de conservação, né, a utilização do sêmen fresco, onde a gente conserva apenas no diluente e já realiza a inseminação, ele refrigerado e congelado ou criopreservado. O sêmen fresco, a gente coleta, faz a diluição nos meios de conservação, em temperaturas ali próximas a 34, 35 graus, faz o envasamento nas palhetas aqui de congelação e realiza a inseminação artificial. A gente coloca no aplicador e vai realizar a inseminação. No diluente fresco, a gente tem como opções esses aqui. A gente tem o ACP, que é água de coco em pó. Tem o Tris, né, que foi um dos primeiros diluentes padrões aqui para a espécie caprina e ovina. E tem o Oviplus e o Opticel, que é já linhas mais comerciais. Tem da Minitube e da IMV. A gente tem uma variação de preço entre esses diluentes, tá? Aqui a gente consegue encontrar valor de diluente de 10 a diluentes aí próximos a R$100. Então tem que ver de acordo com a propriedade. No laboratório no que eu trabalho, a gente trabalha muito em cima aqui do ACP, que a gente está tentando desenvolver diluentes que tenham preços mais em conta, que seja de acesso tanto ao pequeno produtor, médio, como grande produtor. Lá na universidade a gente trabalha muito questão de tentar ter biotécnicas que sejam acessíveis a todas as categorias de criação. Então, o processo de refrigeração, que é outra conservação, a gente pode utilizar aqui uma técnica simples, basta apenas uma caixa térmica, um isopor, água e gelo, e esse termoigrômetro, a gente vai controlar a temperatura. Isso aqui é um custo barato, você encontra eles de R$20 aí no mercado. Então, a gente coletou o sêmen, diluiu para refrigeração. Alguns diluentes, a gente tem a necessidade aqui de acrescentar gema de ovo, tá? No caso do Tris e do diluente da Minitube, a gente tem a necessidade de acrescentar para refrigerar. No caso do ACP, a gente, somente o ACP consegue refrigerar aí por até 48 horas e ter essas amostras viáveis. Então, se eu tenho um reprodutor na propriedade, eu vou demorar menos de 48 horas para inseminar, eu posso utilizar a técnica de refrigeração. Eu não preciso ter um botijão de nitrogênio ali na minha propriedade para congelar sêmen. Se eu tenho esse tempo e esse intervalo e consigo fazer o procedimento durante esse intervalo.
Eu posso refrigerar na geladeira. Se você tiver uma geladeira que ela tem uma temperatura constante, ela mantém temperaturas ali próximas a 4 graus, você pode colocar a amostra aqui dentro e esperar ela chegar a essa temperatura e manter. Como a gente tem sistemas automatizados que já realizam automaticamente essas curvas de refrigeração e congelação. Lembrando aqui que no caso da refrigeração e da congelação, como a gente coloca essas palhetas em meio aqui, né, com água, elas têm que ser vedadas. Então a gente utiliza aqui o álcool polivinílico, que atualmente é o meio que a gente tem, a forma que a gente tem encontrado mais barata, né, de utilizar, mas tem umas bolinhas de vidro metais que tem um custo mais elevado, que também permitem a você selar essa palheta para que não tenha contato com a água e, consequentemente, não matem, né, ali danifiquem a amostra. Para congelação, a gente realiza o mesmo procedimento de refrigeração, tá? A gente coleta, dilui, faz a curva de refrigeração. Em seguida, a curva de refrigeração, a gente faz o protocolo de congelação, que aqui, daqui a gente utiliza um isopor também, a gente utiliza nitrogênio líquido dentro desse isopor e realiza essa curva. Como tem aqui também métodos de máquina de congelação já no mercado, que realiza automaticamente esse processo. Feita a congelação, a gente armazena as amostras dos botijões criogênicos, lembrando que é fundamental aqui o processo de manutenção desse botijão aqui, tá? Que se deixar baixar o nível, levar muita temperatura, eu posso perder as amostras que estão aqui dentro. Então, para eu ter garantia ali de amostra com um período indeterminado, eu tenho que ter a manutenção desse botijão. Aqui a gente tem diluentes para refrigeração e congelação, onde da refrigeração, esses aqui de cima podem ser utilizados. No caso do tris aqui, a gente tem que adicionar a gema de ovo. E todos esses diluentes aqui também, eles podem ser utilizados para congelação seminal. Esses de cima, a gente tem que adicionar a gema de ovo e o glicerol, que são os crioprotetores que vão proteger ali as células do choque térmico, né, da formação de cristais de gelo, evitando os danos ali na membrana da célula, para manter a qualidade espermática. E a gente tem comercialmente esses aqui, que alguns deles já têm proteínas que não utilizam a gema de ovo. Porque a gente tem um grande problema aqui em relação à gema de ovo, que para utilizar no diluente comercial, lá a gente utiliza de forma crua. Então, pode levar à contaminação da amostra, tá? Então, a gente já tem diluentes aqui que não utilizam a gema de ovo, principalmente se for em questão de exportar essas doses de sêmen a nível, né? E questão de congelação a nível comercial. Em relação à conservação de sêmen aqui, né, o uso de utilizar um sêmen conservado, de utilizar um sêmen congelado, a gente fez aqui a avaliação custo-benefício, onde a gente tem estimando que um reprodutor em torno de R$ 1.500, a manutenção dele aí R$ 5 por dia, e que ele vai cobrir ali a indicação que seja de um reprodutor a cada 25 animais. Eu considerando aqui que com um ejaculado desse reprodutor, e lembrando aqui que o reprodutor ele tem que ter um intervalo aí de 48 horas, né, para realizar essas coberturas. Se eu for utilizar aqui a questão de um reprodutor, a partir de um ejaculado dele, eu posso ter, dependendo da concentração aí, de 25 a 50 doses desse sêmen. Então, eu posso, na minha propriedade, chamar um veterinário ou alguém para fazer essa congelação, tem um custo aí de 12 a 20 reais por dose congelada, ou eu posso adquirir essas doses, tá? E aí a gente colocou um valor estimado de 20 a 150 reais, dependendo da genética, dependendo de onde vem essa dose. E considerando que com um único ejaculado a gente consegue realizar aí pelo menos 40 inseminações artificiais. Então a gente tem aqui, se eu utilizar o reprodutor, considerando um mês ou estação de monta, eu vou ter um custo aí de R$ 1.750 por estação. Se eu utilizar a dose de sêmen a R$ 20, considerando aqui 30 fêmeas, né, considerando só a parte do sêmen, eu vou ter R$ 600 aí por estação. Então eu vou ter uma diferença aqui de custo de R$ 1.150 aí. E ainda vale lembrar que a questão do reprodutor, a gente tem o risco da consanguinidade, que eu não posso utilizar o reprodutor sempre no meu plantel, o mesmo reprodutor eu tenho que ficar modificando, com uma questão que pode ter de acidentes ali na criação, né? Em relação à biotecnologia do sêmen, a gente tem aqui uma das mais recentes, que a gente está começando a implantar agora em caprinos e ovinos, que é a sexagem espermática, tá? Em bovinos, essa técnica já vem sendo aplicada, já é validada, já tem bons resultados. E essa técnica, ela consiste em quê? Ela consiste na separação dos espermatozoides ejaculados em espermatozoides portadores do cromossomo X e portadores do cromossomo Y. Tá? Existem aí, pelo menos, 3 técnicas básicas, que é a da citometria, a da gradiente de Perkol e agora a imunossexagem, para realizar esse procedimento. E aí, após essas biotécnicas, a gente utiliza para realizar processo de inseminação, produção de embrião, né? Para selecionar aí a amostra do sexo que eu vou querer. Então, antes de eu fazer a inseminação artificial, eu já vou ter um sêmen só com espermatozoides do cromossomo X, que eu posso utilizar para ter produção aí de matriz ou de plantel de cabras leiteiras,
ou portadoras do cromossomo Y, que eu vou ter aí o maior número de machos, no caso do meu rebanho de produção de carne. Tá? Tendo aqui, no caso, a maior proporção desses descendentes do sexo desejado. Aqui um exemplo, né, no caso da produção de leite, eu vou ter, se eu selecionar para nascer mais fêmeas, então eu vou reduzir o número de machos no meu plantel, eu vou reduzir o gasto de manutenção desses machos no meu plantel, podendo investir, assim, em maior número de fêmeas, otimizando ali o sistema de produção. Em relação à produção de carne, a gente sabe que, questão de produção de carne, o macho ele tem um rendimento de carcaça melhor. Então, quando eu otimizo com a sexagem, eu consigo ter o maior número de machos do meu plantel, direcionando ali para nascer só machos e ter o maior número de abates e ter o maior rendimento ali na minha produtividade. A técnica mais implantada hoje a nível comercial é a citometria de fluxo. Ela consiste num aparelho aqui, que você coloca a amostra e ele consegue, devido aos lasers e o peso do DNA, dividir essas células aqui. O cromossomo X ele tem um DNA mais pesado. Então, ele consegue separar o que é cromossomo X do cromossomo Y. Entretanto, essa técnica aqui, esses equipamentos são muito caros. Um citômetro de fluxo que realiza sexagem espermática, ele está em torno de 4 milhões. Então, ele é bastante a nível de central, de grandes comércios, para ser utilizado. Você consegue mais comprar as doses sexadas. Você não tem como fazer essa sexagem a nível de propriedades menores. Essa técnica, ela tem, atualmente, já tem apresentado melhores resultados de acurácia, tá? Ela garante aí 90% da sexagem. Entretanto, ela tem um alto custo. As doses sêmen, a partir da citometria, elas tendem a ter uma concentração mais baixa e uma qualidade inferior ao sêmen convencional, justamente devido a esse processamento aqui de amostras, de raio-laser, de meios. Ela é indicada devido a essa baixa qualidade em animais, de preferência animais mais jovens, e que tem uma boa fertilidade, porque eu já vou estar utilizando um sêmen ali com uma qualidade inferior ao esperado. Como alternativa, atualmente a gente está desenvolvendo, eu faço parte, né, dessa pesquisa aqui, que é a técnica de imunossexagem. É um professor lá do Rio de Janeiro, da empresa HY Biotecnológica, que ele está desenvolvendo um kit onde essa sexagem a gente pode fazer a nível de campo. Inclusive, a gente já está fazendo teste, já foi feito testes a campo em ovinos, tá? Tanto em ovinos quanto em caprino, na verdade. Então, a gente coleta o sêmen. O material que a gente precisaria aqui seria uma centrífuga, um banho-maria e um microscópio, basicamente, em termos de equipamento, que são equipamentos bem mais baratos em relação ao citômetro, tá? E aí a gente coloca a amostra aqui, retira o plasma seminal, incuba com o meio aqui da sexagem, que a gente utiliza um anticorpo associado ao complemento, e aí esse anticorpo ele é sexo específico. O que é que ele vai fazer? Se eu utilizo um anticorpo que ele é sexo específico para o Y, então ele vai causar a lise ali das células Y e vai ficar no meu ejaculado, na minha amostra, apenas cromossomo X. Se eu utilizar o contrário, vai acontecer o contrário. Se eu utilizar o anticorpo HX, vai ter apenas espermatozoides cromossomo Y. Então, a partir dessa sexagem, eu retiro o meio, faço uma lavagem dele e dou continuidade ao processo normal que eu for utilizar o sêmen, seja ele fresco, congelado ou refrigerado. Atualmente, a gente já tem resultados aí de validação em bovinos e suínos com essa técnica. E a gente está validando aqui em caprinos, ovinos e cães e equinos, está em processo de validação. Em ovinos, a gente já conseguiu fazer a sexagem a nível do sêmen fresco, já conseguiu produzir embriões, tá? Com essa técnica, a gente teve produção de embriões em ovinos com essa técnica, e a gente teve aí entre 70% a 80% de sexagem nessas espécies. Ela tem um custo menor quando comparado ao técnico da citometria. Eu consigo fazer ali a sexagem de um ejaculado inteiro de uma única vez, e eu consigo ter concentrações de doses espermáticas e qualidade, né, mais altas, porque ela não tem tanto aquele processo de raio-laser, de mecanificação nessa técnica. Em relação a fiz a sincronização, né, congelei e decidi qual tipo de sêmen que eu vou utilizar. Então, eu tenho uma estrutura básica ali, eu tenho um reprodutor bom que eu fiz inicialmente, porque as biotécnicas, na verdade, elas seguem uma escala. Não adianta investir numa tecnologia de ponta se o meu rebanho ele não tem uma estrutura básica para receber aquela tecnologia. Se eu não tiver um bom reprodutor, se eu não tiver uma boa matriz, né? Se eu não tiver, ou eu for trabalhar com dose sêmen, se eu não tiver uma dose sêmen, a conservação seminal adequada para minha propriedade, não adianta eu realizar a inseminação artificial, porque eu posso ter taxas ali de fertilidade não correspondida. Então, para a inseminação artificial aqui, né, a gente tem, eu considerando que eu já tenho todos os passos anteriores, ok, a gente tem como vantagem aí uma maior amplitude de resultado e acelera o melhoramento genético, tá? Uma vez que eu consigo utilizar o ejaculado daquele animal ali para várias fêmeas, né, como também consigo utilizar sêmen
de reprodutores de outros locais para realizar essa inseminação, posso fazer a aquisição dessas doses de sêmen. A obtenção de produtos, né, de reprodutores alojados em outros países. Aqui eu tenho um exemplo que atualmente a gente tem feito parceria com o pessoal da Associação de Caprino da Cabra Murciana. E eles têm conseguido trazer, né, sêmen da Espanha dessa raça. E, inclusive, recentemente a gente fez congelação de um dos bodes que veio de lá, que ele já está velho, já está saindo da fase de reprodução, e eles querem manter essa criação. Então, ele levou o reprodutor lá no laboratório, a gente congelou doses de sêmen desse animal, para eles continuarem com a produção deles. A Murciana, eles trabalham com a questão da produção leiteira aqui no Ceará. A inseminação artificial ajuda no controle sanitário, uma vez que ela reduz o risco aí de transmissão de doenças. Facilita a realização de testes de progênies, onde para fazer essas biotécnicas a gente tem todo aquele controle zootécnico, qual reprodutor que eu estou utilizando, né? De onde é que ele vem, qual fim que eu vou utilizar. E comparado a técnicas mais elaboradas, como a transferência de embrião, a inseminação artificial ela tem um menor custo, tá? Que ela também é uma técnica hoje bastante aplicada a nível de campo, em caprinos e ovinos. Existem algumas formas de realizar a inseminação artificial. A gente tem aí a cervical superficial ou transcervical, que a transcervical é quando a gente consegue passar os anéis cervicais aí na fêmea, né? No caso, a transcervical a gente consegue facilmente conseguir via cervical, ou até chegar a nível intrauterino nas cabras. Em ovino, a gente já tem uma maior dificuldade de passar esses anéis, então a gente utiliza mais aqui a técnica por laparoscopia, tá? Hoje em dia, basicamente, ovinos a nível de campo de produção maior, a gente utiliza a inseminação via laparoscópica. Na cervical e transcervical, a gente pode utilizar aí tanto o semifresco como refrigerado. O congelado, principalmente no caso dos ovinos, não é muito indicado, porque devido a essa dificuldade e localização de depósito do sêmen ficar um pouco mais próximo aí da parte externa do sistema reprodutor, ele vai percorrer um maior caminho para chegar no sítio de fertilização. Então, o congelado ele já tem uma qualidade inferior e pode perder mais ainda durante esse trajeto, né? Aqui na laparoscopia, a gente pode utilizar tanto semifresco como refrigerado ou congelado. A gente tem aqui uma taxa em relação à fertilidade aqui, por laparoscopia, de sêmen aqui fresco, a nível de 70% a 80%, tá? Chega a 90% alguns, refrigerado de 70%, e congelado aqui a gente pode ter até 50% a 60% de fertilidade. Aqui a técnica, né, cervical e transcervical, onde a gente utiliza o espéculo vaginal, vai inserir aqui na vulva, na vagina da fêmea, vai localizar aquela estruturazinha que eu mostrei no começo, que é a sepse. Naquele orifíciozinho ali, a gente vai inserir o aplicador e passar pelos anéis cervicais, depositando o sêmen ou na sepse ou até o local mais profundo que você conseguir. A posição que a gente recomenda é essa daqui, tá? A gente deixa o animal aí nos membros anteriores e levando os membros posteriores para melhorar a visualização. E também a questão da posição, né, da gravidade do sêmen para ajudar na introdução. Para a laparoscopia, essa técnica aqui ela tem que ser realizada exclusivamente pelo médico veterinário. A gente considera como um procedimento cirúrgico, tá? Então, para realizar a laparoscopia, o ideal é que esse animal ele esteja em jejum. Ele tem obrigatoriamente estar em jejum, porque a gente vai realizar um protocolo anestésico nele. A gente utiliza estilazina para sedação e lidocaína nos botões anestésicos, onde a gente vai fazer a inserção dos tricótomos. Inicialmente, a gente faz uma higienização dessa região para realizar a tricotomia, onde a gente faz pequenos quadrados aqui do lado esquerdo e do lado direito, onde a gente vai inserir o tricótomo, que seriam essas estruturas metálicas, onde a gente faz o orifício aqui e por dentro deles, aliás, o trocáter, tá? E por dentro deles a gente passa o laparoscópio e o aplicador de inseminação. Para realizar esse procedimento aqui de introdução do trocáter, tem que lembrar que a gente faz a insuflação com gás carbônico, a gente dilata o abdômen desse animal, essa região, para não ter o risco de, quando for inserir isso aqui, ter o risco de perfurar a bexiga do animal ou alguma coisa assim. Após a visualização aqui dos córneos uterinos, a gente insemina, coloca o aplicador aqui na curva maior do corno uterino, tá? Tem gente que localiza o ovário que vai estar ali com o corpo lúteo e insere o sêmen em apenas um corno uterino, como tem gente que prefere colocar metade da dose em um corno uterino, metade da dose no outro corno uterino. Aqui a gente tem a visualização, né, do aplicador, que é a palheta, e o depósito do sêmen aqui na região. Por fim, a gente retira o gás que foi inserido, né, durante o procedimento da cavidade abdominal desse animal e faz a sutura aqui. No caso aqui, a gente utilizou aqueles grampozinhos de sutura. E aplica antibiótico e repelente aí na região.
Aqui a gente tem uma tabela mostrando a questão de quantos anéis cervicais a gente passa e o resultado que a gente vai ter. Então, quanto mais anéis cervicais você conseguir passar, melhor resultado de fertilidade a gente vai ter, vai obter ali. Aqui, em relação à duração do procedimento, tá? Esse procedimento aqui de realização de inseminação via cervical é muito rápido, a gente realiza aí em torno de 2 minutos a campo, assim. E aí, quanto menor o tempo, também melhora os índices de fertilidade. Para a laparoscopia, a média que a gente utiliza aí tem se observado assim, em torno de 2 a 3 minutos por animal. Em relação ao custo da inseminação artificial, considerando aqui que eu vou utilizar um sêmen, né, a dose do sêmen, mais o valor da inseminação, a gente pode ter uma variação de 60 a 80 reais por animal. Então, se eu utilizar 30 fêmeas aqui com inseminação, eu teria aí 2.400 reais. Se eu utilizar um reprodutor cobrindo aqui as fêmeas, eu teria um custo inferior, então, de 1.750 reais, porque eu vou ter o custo só do animal e a manutenção dele, né, tendo essa diferença aqui. Mas aí a gente bate aquele ponto. Essa diferença aqui compensa eu ter essa redução de custo aqui com a inseminação, mas aí eu não tenho um controle de manejo sanitário adequado, eu não tenho um controle zootécnico do meu rebanho, ou então eu não ter o intervalo de partos, né, reduzido e aumentar o tempo de serviço, que eu vou voltar lá na frente, que eu vou ter um mau gasto mantendo aqueles animais sem estar em serviço na propriedade. Então isso aí tudo tem que ser visto na planilha, né, se a minha propriedade ela tem condições, se é melhor eu usar inseminação artificial, monta controlada, né, transferência de embrião, dependendo da genética que você queira colocar. E aí aqui a gente tem uma técnica ainda mais complexa, né, que é a MOD, múltipla ovulação e transferência de embrião, onde ela consiste em quê? Na produção do embrião, seja em vivo ou in vitro, e a transferência desse embrião, tá? A gente faz a produção em vivo na doadora, no caso, seleciona as doadoras, e transfere para as receptoras. A MOD, ela permite uma maximização da disseminação do material genético de fêmeas doadoras, né? Onde a seleção da doadora ela é importante em relação ao material genético. Qual a genética eu vou querer trazer ali para introduzir no meu rebanho? Em relação à receptora, a gente tem que avaliar as características de fertilidade, se ela tem facilidade de parto, se ela vai conseguir manter o meu feto, a gestação ali e a questão da produção de leite em si, né? Ela permite um maior incremento no número de descendentes por fêmea, uma vez que quando eu vou realizar esse procedimento, a partir de um animal de uma única época, eu consigo coletar os ossos daquela fêmea, maturar, produzir embriões, no caso, ou então até em vivo, né, a gente faz o protocolo de superovulação, tem um maior número de embriões a partir de uma única fêmea em um único momento. Então, no lugar de eu ter uma cria daquela fêmea a cada 8 meses ou a cada um ano, eu vou conseguir ter, no caso, a gente fez um estudo recente com produção em vivo de embriões e ovinos, a gente teve uma média de 7 a 8 embriões por ovelha. Então, no lugar de eu ter um animal a cada ano, eu posso ter 8 crias daquela mesma fêmea em um mesmo momento. Que é justamente aqui o terceiro ponto, que a gente reduz o intervalo entre as gerações para a obtenção de embriões de fêmeas, né? No caso aqui ainda da FIV, que é a fertilização in vitro, ainda é possível você utilizar ossos de fêmeas pré-púberes que estão entrando ali na puberdade, de fêmeas mais idosas, que para você realizar uma gestação ou uma inseminação é uma situação de risco, ou o animal chegou a óbito, era um animal de alta genética que você quer manter, você pode coletar os ossos ali do ovário daquele animal, fazer o processo de maturação in vitro e manter a genética daquele animal ali no rebanho. Aqui só para exemplificar, tá, como é essas técnicas de produção, essas aqui são bem mais a níveis laboratoriais, como eu falei, elas são já biotecnologias mais de ponta, são custos mais elevados, então realmente a gente utiliza quando a propriedade ela tem o intuito de trazer uma alta genética, de melhorar um rebanho de forma acelerada, que ela tem condições de manter aquilo ali. Aqui a gente fez a coleta de ossos de ovário, tá? O animal já tinha falecido, já tinha morrido, chegado a óbito. A gente faz o processo de maturação in vitro. A gente coloca meios aqui, onde esse osso ele vai sofrer maturação, para chegar até o grau onde ele pode receber ali o espermatozoide. A gente realiza a FIV, que é a introdução desse espermatozoide no óvulo, faz a avaliação. No caso aqui, quando a célula estiver em estado ali de baixa, que são em torno de 6 a 7 dias, a gente realiza a transferência desse embrião para a receptora. A outra forma de produção, né, de embrião seria a forma in vivo, onde a gente seleciona as doadoras, a gente faz a coleta do óvulo via ali trânsito cervical. Aliás, inicialmente a gente faz o processo de superovulação, utilizando hormônios aqui, são basicamente os mesmos da sincronização de estro,
só que a gente utiliza aqui o Foltropin, que é o FSH, que é ele que vai estimular o maior número de ovulações simultâneas, e o Gestampuls, que vai favorecer a manutenção desses ossos lá, tá? Então, a gente realiza a superovulação, faz a inseminação artificial aqui, no caso de ovinos, via laparoscopia. Se for caprino, pode ser via cervical. Quando a gente faz um procedimento de coleta de embrião, tá? A partir quando a gente faz a inseminação, vai ter o período de mais ou menos aí uns 6 dias para a gente fazer a coleta do embrião. E quando for realizar a coleta desses embriões aqui, o ideal é que eles sejam monitorados, tá? Com sistema anestésico e monitoração cardíaca, saturação, essas coisas aqui, porque é um procedimento cirúrgico um pouco mais laborioso, mais demorado. A gente vai abrir aqui a região, né, do pélvico abdominal do animal para expor aqui os ovários, onde a gente consegue observar vários corpúdeos aqui, mostrando que está tendo ali a produção ou essa interação dos embriões e mantendo a gestação. Algumas pessoas conseguem fazer essa coleta do embrião via transcervical. Porém, aqui, assim, no Ceará, eu conheço poucas pessoas que fazem e que conseguem ter bom sucesso via transcervical. A maioria faz via laparoscópio. Para coletar, a gente insere aqui a sonda, né, de coleta, onde os embriões vão sair diretamente desse tubo, e aqui na região aqui já na região final aqui do colo uterino, e na região aqui mais cranial a gente coloca uma sonda com o meio de PBS de diluição, que é o que vai empurrar para que esse fluido saia aqui no tubo. A gente coleta esse fluido, faz as seleções dos embriões, e aí esses embriões eles podem ser congelados ou eles podem ser transferidos diretamente para as receptoras. A transferência de embrião seria aqueles embriões ali produzidos in vitro, né, ou in vivo, ou eles congelados ou diretamente, da doadora para as receptoras. Esse método aqui ele pode ser por laparotomia, laparoscopia ou transcervical, onde a transferência que a gente tem acompanhado bastante por laparotomia ou laparoscopia, que são semelhantes à técnica demonstrada anteriormente durante a inseminação. Então, fiz todas as técnicas, a gente tem como última biotecnologia e fechamento aqui o diagnóstico de gestação, tá? Onde ele é realizado aí por ultrassonografia. E quando ele auxilia em quê? Ele auxilia tanto no diagnóstico precoce ali, para eu saber se a minha fêmea, ela entrou em gestação, eu vou ter que mudar ela de lote, vou ter que mudar a manejo nutricional ali dela, né? Para ela conseguir manter e melhorar a produção dela. Como para acompanhar a questão de parto, se o parto vai ser normal ou não. E também a gente utiliza na seleção das fêmeas, para saber se aquelas fêmeas estão gestantes, vou utilizar em outra época, e separar os lotes, tá? Que eu vou utilizar para as biotécnicas de inseminação, protocolos, e as que vão seguir no lote de gestantes. Então, basicamente, sim, as principais técnicas a nível de campo que a gente tem para passar, que está sendo aplicado hoje em caprino e ovino, são essas, tá? A parte de transgênico e clonagem, a gente tem mais a nível de pesquisa ainda, mas já tem resultados em caprinos e ovinos. O pessoal, tanto da Unifor quanto da UES, eles estão trabalhando nessa parte de transgênico, e já teve aqui resultados, né, de clones de animais transgênicos no Ceará. Então, eu encerro minha apresentação aqui, né, e fico aberto aos comentários agora, né, aos debates. Amorim, você vai querer coordenar aí as falas? Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Alô? Pode falar disso. Depois Bom dia do Marcílio. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, para parabenizar a Bruna, certo? Pela excelente palestra, né? Porque isso vai dar uma condição de a gente fazer uma análise melhor e voltar aos estudos. E é muito importante essa parte reprodutiva dos rebanhos, principalmente de ovino caprino, né? Do nosso rebanho no estado do Ceará, que é de grande importância econômica. E parabenizar também, agradecer e parabenizar o Carlos, né, que é o pai da Bruna, e é o nosso assessor regional, né, sediado em Aracati. Então, parabéns da Bruna, excelente, fica aí
a sugestão de a gente voltar aos estudos. Parabéns, viu, Bruna? Obrigada. E só aproveitando aqui deixar em aberto que, assim, essas biotécnicas, muitas delas, a gente executa lá no laboratório, que é em parceria com a universidade, tá? Que a gente consegue fazer a aplicação a campo. Então, tipo assim, se vocês forem desenvolver projetos, algumas coisas, podem entrar em contato com a gente para tornar viável essa aplicação em a campo, tá? Que, como eu tentei mostrar aqui, várias são super tranquilo para implantar. O custo não é alto, tá? Comparado ao que você vai ter de lucro na produção. Que aqui, justamente no Ceará, o que a gente tem que melhorar é a questão da produção para ter o produto final, porque a gente tem grandes rebanhos, tem condições de ter rebanhos bons aqui no Ceará e ter produto, tá? Final de qualidade. Então, se a gente conseguir estruturar essa cadeia de caprino-vinocultura aqui, a gente consegue ter resultados de qualidade para competir com vários outros setores aqui do país e também de outros países, né? Marcílio? Pois não. Parabéns, Bruno, aí pela apresentação. E do nosso colega Carlos Holanda Brito, né? Nós entramos juntos na EMATES, do último concurso, 36 anos de serviço já. Então, eu queria só fazer uma colocação, o seguinte, Bruno. No campo, a gente que trabalha no dia a dia no campo, a gente vê o seguinte, quais as relações entre a questão, por exemplo, você vai escolher um reprodutor, eu observo sempre o perímetro torácico, diâmetro torácico, apruns, e também tem até aquele tabu que as pessoas dizem com relação à bolsa escrotal. A pessoa diz, a bolsa escrotal, quando é bífida, tem mais aeração, é melhor para a reprodução, produz espermatozoides mais viáveis. Isso tem alguma base científica? Eu queria que você fizesse essa colocação em relação do exterior, da questão do fenótipo, com relação à parte reprodutiva, o que tem de científico e o que tem de tabu, na verdade. Tá, okay? Tem. A gente tem bastante embasamento científico, tá? Isso é importante, fundamental, a gente faz na seleção de reprodutores. Essa questão do perímetro torácico, inserção de pescoço no macho, porque a gente fala que o aspecto masculino dos reprodutores, eles têm uma relação indireta com a fertilidade deles, sim, tá? A gente acredita que seja muito em relação à questão hormonal, que quando o desenvolvimento hormonal é adequado, então ele tem mais essas características masculinas de um fenótipo expressado mais marcante. Em relação à bolsa escrotal, os testículos, como ele fica fora da cavidade abdominal, ele tem que ter uma termorregulação adequada. Então, no caso dos caprinos e ovinos, esse testículo, a bolsa escrotal, ela tem que ser bipartida. Já teve estudos que comparou, né? O testículo com pouca bipartição, a bipartição média ou totalmente bipartido. O que se tem de estudo é que bipartição média ou total, a qualidade seminal desses animais são melhores quando não bipartido. Por quê? Porque a bipartição, ela permite uma maior aeração ali em contato e a termorregulação. Porque se você tiver estresse térmico, temperaturas não reguladas, a qualidade seminal daquele animal ali vai ser interferida, tá? Então, devido à bipartição, reprodutores, ele tem que ter, o ideal é que eles tenham bipartição. Em relação à média profunda, espermaticamente, qualidade seminal, a gente não tem tanta diferença. Mas em relação a manejo, alguns animais que eles têm uma bipartição total, a gente pode observar algumas lesões nesses testículos, tá? Devido à mobilidade aí separada desses testículos. Mas a gente tem relação, sim, à bipartição e ao aspecto masculino do animal. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Fabiano e para o doutor Itamar, tem uma pergunta da Rayane. Isso. Ela pede para você repetir a coloração do sêmen de ovinos e caprinos. A coloração? Certo. A coloração para caprinos e ovinos, a gente avalia o fisiológico normal esperado, tá? Que é o preconizado pelo Código Brasileiro de Reprodução Animal, é que ela esteja em tons ali brancos, amarelo marfim, tem gente que chama popularmente de tons perolados, em tons de pérola. Que aí significa que ele está nas condições fisiológicas. Se esse sêmen, ele tiver numa concentração mais acinzentada, quando a gente diz mais translúcida, quer dizer que eu estou tendo ali uma baixa concentração espermática, que não é o que eu quero para um reprodutor, ele tem que estar com concentração espermática compatível para aquela espécie, para aquela raça. Se o animal ele tiver muito amarelado o sêmen durante a coleta, pode ser que após a ejaculação aquele animal urinou, então ele está tendo um problema de regulação ali quando ele ejacula, ele urina, né? E aí o sêmen, ele é espermicida,
Então, às vezes, tem gente que vai coletar do reprodutor, que não tem costume, e aí vê o sêmen ali, o volume, olhou no tubo, tem 5 ml de sêmen, um sêmen bem amarelo. Aí, bicho, meu reprodutor é bom, deu 5 ml aqui de sêmen. Não. Ele ejaculou e urinou depois, por isso que o volume deu alto, tá? Então, se você vê um volume muito alto e muito amarelado, provavelmente foi isso. Se você observa tons mais roseados, tons vermelhos, provavelmente pode ter sido uma lesão durante a coleta, tá? Ou aquele animal, ele tem algum problema, alguma inflamação, alguma lesão no trato interior ali, urinário, pode ser, em ovinos, às vezes, em caso de presença de cálculo, né, na uretra, quando vai coletar o sêmen, o animal sai sangue junto. E aí o sangue, durante a coleta, ele também é espermicida, ele deixa inviável a utilização daquele sêmen, tá? Então, se você observar esses tons, significa que está tendo algum processo ali de lesão. Se fossem tons mais esverdeados, que a gente chama, já pode ser um processo de infecção no sistema reprodutor, que já está refletindo ali durante a coleta. E aí, quando você observa esses tons diferentes do normal, você não pode utilizar aquele animal para reprodução e tem que investigar qual é a patologia que está levando àquela alteração. Ok? Então, agora nós temos escrito doutor Itamar, Fabiano, doutor Itamar. Fabiano, com o senhor. Liga o microfone. Pronto. Bom dia a todos. Tá ouvindo? Tá. O som está chegando? Tá, tô ouvindo. Pronto. A excelente palestra da doutora Bruna, mas excelente mesmo. Doutora Bruna, meus parabéns. A senhora, vou dizer, é uma categoria fora de série, viu? Obrigada. É o seguinte, a gente trabalha com mais pequenos agricultores e agricultura familiar, sobre a sexagem. Eu queria saber da senhora se na caprinocultura, para a produção de carne, eu poderia usar cabras mestiças e teria como aumentar o número de animais por par nessa inseminação artificial, e se a senhora aconselharia também esse tipo. E mais, assim, eu queria também saber o nome do laboratório onde a senhora trabalha e como conseguiria, certo, material de inseminação, e se o laboratório, no caso, forneceria o inseminador, o técnico. Certo. Bora por partes. Em relação à parte da sexagem espermática, para caprinos e ovinos, tá? A nível de campo, a gente ainda está validando, de fato, essa questão da sexagem. Para bovino já está tudo ok, já tem dose de sêmen com sexagem espermática. Para caprino, a parte que a gente está trabalhando é a imunossexagem. A gente fez os testes iniciais já em ovino, tá? A gente fez inseminação, produção de embrião com sêmen fresco sexado. A gente teve resultados e a gente inseminou fêmeas, a gente utilizou o sêmen de Doppler, né, puro de origem, em fêmeas mestiças. E a gente teve aí da produção de embrião uma média de 7 a 8 embriões por fêmea. Então, o resultado da fêmea, em relação a ser de raça ou não interfere no resultado com a técnica que a gente está utilizando. Pode ser utilizado em fêmeas mestiças de adaptabilidade. É tanto que o que a gente trabalha em relação à seleção de fêmeas, a receptora, ela tem que ter, assim, a questão fundamental é se ela tem boa fertilidade, se ela tem capaz de produzir e desenvolver uma gestação adequada. Não importa se ela é pura de origem ou se ela vai ser mestiça, é a questão de fertilidade e adaptabilidade. Então, com a técnica que a gente está utilizando, como é uma técnica que não altera tanto a qualidade seminal, então eu posso utilizar esse sêmen tanto em fêmeas mestiças, como a gente também não tem aquela diferença de utilizar em fêmeas novas ou velhas, tá? Em vacas, o teste com a imunossexagem, eles inseminaram vacas de várias idades, né, vários períodos, e conseguiram ter diagnosticação em todas as etapas, porque a qualidade desse sêmen com a imunossexagem, ela tem se mostrado superior às outras técnicas. Ok? Em relação a custo de aplicabilidade a campo, a sexagem espermática, a nível de caprino e ovino, ela entra um pouco daquelas tecnologias um pouco mais de ponta, onde você já tem que ter o seu manejo mais orientado, um pouco mais tecnificado ali. E que você queira melhorar o seu rebanho, tá? Porque o que acontece? Uma dose de sêmen sexado, a gente fez recentemente um estudo de mercado, e a dose do sêmen imunossexado, ela vai estar em torno de 80 a 300 reais, dependendo da concentração espermática que eu vou utilizar. Porque com a imunossexagem, eu consigo ter concentrações aí de dose de sêmen de 30 milhões, que é recomendado para laparoscopia, né, para caprinos e ovinos, como eu posso fazer uma dose concentrada e ter aí 200 milhões de espermatozoides, 200 a 100 milhões de espermatozoides em uma dose de sêmen sexado, tá? Então, a gente tem essa variação de custo da dose. Para aplicar a campo, um pequeno produtor comprar várias doses de sêmen sexado, né, a 100 reais, talvez financeiramente fique um pouco pesado ali no manejo dele.
Mas se ele tiver condição de ter um controle ali, em fazer esse investimento, ele vai ter, no futuro, né, como é que se diz? A lucratividade em cima desse investimento. Mas atualmente ainda o valor, tá? A gente considera um pouco alto ainda. E a gente pretende trabalhar para reduzir esse valor, o protocolo, reduzir o valor da produção dessas drogas de sexagem, porque, principalmente a nível da universidade, muitas das técnicas que a gente faz, a gente tenta reduzir custo para poder inserir essas biotécnicas a nível de pequeno a grande produtor. E a outra pergunta era qual? É sobre o laboratório que a senhora trabalha. Era o endereço, telefone, assim, a contato. Eu faço parte do Laboratório de Tecnologia do SEMEN, de Caprinos e Ovinos, tá? Ele é lá na Universidade Estadual do Ceará, aqui em Fortaleza. O responsável técnico-chefe é o professor José Ferreira Nunes. Acho que talvez muitos daqui o conheçam. Ele é um dos principais aqui que implantou a caprinocultura no Nordeste, né? Aqui no Ceará. Então, ele é meu orientador, atualmente eu curso doutorado lá no laboratório, pela universidade, e ele é o meu orientador, ele é o meu chefe, tá? O Nunes Ele é o ainda responsável dele. já tá bem idoso, né? Tá sim, viu? Tá. Ele está desenvolvendo para não, viu? Ele desenvolve projeto, não sei se vocês acompanharam, mas justamente em relação à caprinocultura de leite, ano passado ele lançou um produto que ele desenvolveu o leite de cabra suplementado com água de coco em pó, tá? E aí eles estão investindo nessa parte aí. Satisfeito, doutora. Muito obrigado. É Fabiana aqui de Redenção. Tá, ok, de nada. Precisando, pode entrar em contato aí, se a gente puder ajudar. Agora, nós temos 3 inscritos, doutor Itamar Lemos, Brisa e Euderi. Então, doutor Itamar, com você. Bom dia a todos e a todas. A palestra foi de alto nível, né? Mas de nível muito alto mesmo. Talvez o pessoal tenha ficado meio chocado, né, com o nível tecnológico, né, que a doutora Bruna já desenvolve aí nesse trabalho dela, né? Mas é isso mesmo. Como eu estou falando, o mundo mudou e a gente tem que se acompanhar isso aí, essas questões, né? Só comentando um pouco. Há uns 3 anos atrás, acho que ainda estava 3 ou 4 anos atrás, eu ainda estava na SDA, houve uma reunião sobre o projeto de São José com a presença do professor Nunes, onde ele propunha fazer um trabalho de inseminação artificial na parte de ovino caprino, né, nas comunidades, né? E naquela época houve uma reação até grande, né, do pessoal da Coordenadoria de Pecuária da SDA. Até grande, nada, foi muito grande. Dizendo que era inviável, o custo era muito alto desse trabalho de inseminação em caprinos e ovinos, né? O que eu gostei muito da palestra agora da doutora Bruna, talvez tenha faltado isso naquele dia, naquele momento, porque ela apresentou uma tabelinha de custo, né? Isso convence, né? Porque na época não, né? Foi que ela viava e tudo, mas o pessoal da pecuária disse não, era melhor uma monta natural, um bom reprodutor e tal, e resolveria tudo, né? Por causa do nível dos nossos agricultores, né? Mas eu acho que foi muito relevante a palestra dela, porque ela levantou a questão dos custos. E dá para convencer que realmente é uma atividade viável, né? Uma tecnologia viável para os nossos agricultores, né? Eu queria fazer só também outro comentário rápido. Nós tivemos, acho que foi Sertânia, eu e a Amorinha, ano passado, lá no pessoal da EMEPA, e lá na época o pessoal também estava trabalhando com semi-sexado, né? E naquela época realmente eles estavam com dificuldades de obter bons níveis de fertilização com o semi-sexado, né? Eles estavam trabalhando, penando um pouco sobre isso aí também, né? Então eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a evolução disso, né? Já que você colocou um pouco agora para o Fabiano, mas saber realmente se realmente já está evoluindo ou estamos perto de chegar à conclusão de que é uma tecnologia também viável, que é fundamental para quem quer aumentar rapidamente um rebanho, isso é fundamental, né? Uma perguntinha meio complicada, perdendo para mim, né? Os reprodutores de caprinos e ovinos têm problema de próstata? Como tem os humanos, entendeu? É uma ignorância minha que eu gostaria de saber também, né? Tem. E, tanto o caprino quanto o ovino tem próstata. Eles têm as 4 glândulas acessórias. E por fim, gostaria de depois de dar seu contato para a gente colocar no nosso site da empresa, né? Para ver se alguns colegas têm produtores muito bons aí no campo, né? Se não queriam fazer um trabalho desse para começar. Acho que tem que começar, né? Uma palestra desse é bom porque desperta as pessoas, né? Mas a gente pode pegar alguns produtores, estava me lembrando, viu, agora, André, aquele rapazinho lá do Cedro, né?
Estou ouvindo, Zandra? Aquele rapazinho lá do centro que trabalha com reprodutor, decidiu Tô ouvindo, Janderson. Pois é, se não Vamos seria interessante participar aí. E tem outros Me produtores. inscreva aí, doutor Amorim. Me inscreva aí, doutor Amorim. Quero participar mais tarde. E tem os produtores no estado, né, que já tem um nível tecnológico muito bom. E talvez uma ida dela, né, a convite, talvez, da Associação de Produtores de Caprino do município, para dar uma palestra dessa, né, começar a se despertar para a gente mudar esse patamar. Ok? É isso aí, muito obrigado. Parabéns, doutora. Grande palestra. Obrigada. Em relação aos avanços, né, da tecnologia, né, que o senhor falou, em relação a quando o professor utilizava e como está agora, em relação à inseminação artificial, a gente já avançou muito, tá? Antigamente, tipo assim, questão de aquisição de protocolo hormonal era mais difícil, era mais caro, os custos de fazer a sincronização eram mais caros, o custo de realizar a técnica era mais caro. Hoje em dia, o valor, e a gente já tem um valor bem inferior, a gente consegue ter uma inseminação aí, tem gente cobrando entre 30 e 40 por fêmea, né? Como a gente colocou aqui. Então, se torna uma coisa mais viável, porque já tem pessoas mais capacitadas, o número de profissionais no mercado realizando os procedimentos é maior, então a gente tem a questão de oferta e procura, que leva a uma redução dos custos. A aquisição do material também facilita, então tudo isso aí durante o tempo, desde quando o professor Nunes começou a trabalhar e implantar até agora, já reduziu bastante os custos, tornando viável a execução da inseminação artificial, tá? A inseminação artificial, ela é uma das biotécnicas que pode ser mais implantadas em relação de custo, tanto em pequenas propriedades como em grandes propriedades. Ela, a nível de produtor, é uma técnica mais acessível. A sexagem espermática, ela ainda é uma técnica que está, assim, para caprinos ovinos, está um pouco ainda em desenvolvimento. Como o senhor mencionou, lá em Sertânia, se não me engano, a gente estava até em contato com o pessoal do IPA, de lá, né, do Instituto de lá. E aí eles utilizam mais ao sêmen via citometria de fluxo, que é justamente esse que tem uma qualidade seminal um pouco mais baixa. Porque como passa pelo aquele equipamento que eu mostrei dos house lasers, causa muito dano às células. Então, a concentração, por exemplo, uma dose de sêmen bovino aí sexado, tem dose que pode variar de 2, 5, no máximo, ela chega a 10 milhões de espermatozoides. Então, quando uma dose convencional é que eu vou ter, por exemplo, 100 milhões, usando 10 é quase 10 vezes o valor menor do que eu precisaria. Por isso que as taxas de fertilidade, tá, com o sêmen sexado têm sido ainda um pouco abaixo do que a gente espera. Para bovino, como você está trabalhando com alta genética e melhoramento genético, esse custo compensa, porque os resultados envolvidos já estão validados. Para caprino e ovino, ainda não compensa tanto, tá? Principalmente pela técnica que a gente está utilizando da citometria. Se a técnica que a gente está validando agora para imunossexagem, realmente a gente finalizar todos os processos, porque assim, para validar uma técnica, a gente faz a avaliação in vitro, né? Primeiro a gente fez o quê? Fez a sexagem só com sêmen, avaliou aquele sêmen. Depois a gente passa para a avaliação in vitro com interação. A gente faz a produção do embrião, avaliou a sexagem do embrião, teve bom resultado até aquela etapa. A próxima etapa que a gente vai entrar agora, nessa parte da imunossexagem, caprino e ovino, a gente vai realizar a inseminação artificial e esperar a gestação e ver ali se o animal consegue desenvolver a gestação normal, como é que vai ficar o produto final a partir daquele protocolo ali, tá? Porque quando a gente só pode lançar um produto no mercado validar de forma efetiva, como comercial, quando está validado. Não adianta eu testar in vitro e quando chegar em vivo, aquele meu produto ali não funcionar. Então, a sexagem, ela ainda está em fases de progressão. Os custos e a aplicabilidade ainda são um pouco restritas, tá? Em relação, tanto o que o senhor falou, questão de cursos e técnicas, como o seu Fabiano também falou, esses protocolos de sincronização, inseminação, exame andrológico, tá? Tem veterinários aqui nos estados que fazem, e aí lá no laboratório a gente também presta esses serviços, tá? A gente faz, eu já fui a campo, já fiz inseminação artificial, a gente faz sincronização do estro, faz exame andrológico. Lembrando que, por exemplo, tem muitas sociedades aqui que compram um reprodutor e compartilham em várias propriedades. Então, utiliza aquele sêmen ali para inseminar mais de uma propriedade, tá? E isso é viável. O professor Nunes, antigamente ele fazia mais e hoje ele volta muito a bater, que é justamente a questão de transferência de tecnologia, de cursos de extensão, onde lá no laboratório a gente também se oferece, né? Se precisar alguma coisa, entre em contato com o professor e a gente faz esses treinamentos, pode fazer cursos de extensão para os setores melhorar esse sistema aí de produtividade, tá? Então, quem precisar, com interesse, pode entrar em contato que a gente vê essa questão. Ok. Nós temos 3 inscritos, Brisa, Elderê e José André. Queria propor, Bruno, para facilitar o seu tempo aí, fazer a rodada de 3 para você responder, pode ser? Deixa eu só pegar um papel aqui para anotar. Brisa. E fazer o atendimento dela.
Oi, Bruna. Bom dia. Bom dia. Em relação, é só uma curiosidade que eu tenho. Eu trabalho aqui na Emates de Guajara com inseminação artificial em bovinos, certo? E assim, você falou que não é necessário passar a sepsis para da inseminação, né? Passar todas as sepsis. O ideal é que passe, tá? O ideal é que você passe todas as sepsis. O resultado melhor quando ultrapassa. No caso, em ovelha, a gente tem essa dificuldade, mas o ideal é que passasse. Mas atrapalha muito na taxa de prenhez, porque em relação a bovinos atrapalha, né? Em relação a ovinos, como é isso? Atrapalha. Tanto, principalmente em ovinos, como a gente tem dificuldade de ultrapassar, em ovinos, atualmente, a técnica de inseminação que a gente mais utiliza é por laparoscopia, porque é justamente com o semi-congelado para ter maiores índices de fertilidade, tá? Se você não conseguir ultrapassar nenhuma, né, ou se ficar nível de entrada de sepsis, as taxas de fertilidade são bastante baixas. Então, tem que você ultrapasse os anéis cervicais. Se não conseguir, como no caso dos ovinos, faz por laparoscopia. Certo. E outra curiosidade, só uma curiosidade. Aqui, no Brasil, em relação ao Brasil mesmo, existem muitas empresas que trabalham com sêmen de caprinos leiteiros? Aqui no Brasil, comercialmente vendendo doses de sêmen, eu não conheço muitas, tá? Tanto que, assim, o pessoal faz mais a questão de, por exemplo, eu tenho um reprodutor, eu coleto ali e faço a inseminação. Mas a aquisição de doses de sêmen aqui no Brasil para caprinos e ovinos, eu não conheço muitas empresas. O pessoal da associação que eu conheço, que trabalha com essa parte de criopreservação, muitos dos reprodutores eles estão fazendo aquisição de outros países para melhorar a genética daqui. Que é o caso dessa associação da Murciana. Eles trouxeram sêmen lá da Espanha. Que é o mais interessante. Eles plantaram aqui, e aí a partir dos reprodutores que tem aqui, a gente está fazendo a congelação desses que tem aqui. Entendi. Bom dia. Ok, Brisa? Bom dia. Elderi. Bom dia. Olá, Elderi. Bom dia. Bruna, eu não vou dar os parabéns, não. Vou parabenizar o seu pai, viu? Vai ser um reflexo do que foi seu pai. Muito obrigado, viu? Agora, o colega está preocupado aí com a próstata, achando que os caprinos eu não tinham. Vamos para frente. Bruno, mas o seguinte, quando se trabalha muito com investimento, quando você vê um acréscimo na tecnologia, alguma coisa, assistência técnica, tudo, eu sempre considero investimento, sabe? Não boto como custo, não. É um investimento que o produtor está fazendo. É uma maneira melhor dele absorver uma tecnologia, uma mudança e um custo adicional em qualquer atividade, sabe? Agora, era só isso que eu chamei a atenção. A outra pergunta que eu queria fazer, a Embrapa em Sobral teve um período que estava testando a água de coco na aplicação do inseto. Como é que está esse negócio aí? Ficou que eu não vi, você falou diversos produtos ali, e eu não vi, não entrou até o ovo, mas eu não vi você falar alguma coisa sobre como é que está esse processo da diluição do sêmen na água de coco. Pronto. A água de coco, eu mostrei, eu passei a fotozinha lá. Parabéns para você também, viu? Obrigada. É porque, assim, o uso da água de coco, hoje em dia, ela não é mais água de coco in natura líquida, tá? A água de coco, ela foi padronizada na forma de pó, como diluente seminal, que é aquele pacotinho que eu mostrei. Hoje em dia, você compra ela vem parecendo um saquinho de kisuke, vem um pacotezinho com água de coco em pó dentro. Você dilui ali na água destilada e utiliza para conservação seminal. Se for utilizar só para sêmen fresco ou refrigerado, só água de coco em pó, ela já consegue manter a viabilidade espermática ali por 48 horas, pelo menos, tá? Para fazer a inseminação. Se for congelar, a água de coco, ela tem que ser adicionada a gema de ovo e o glicerol, que são, a gente chama de crioprotetores, tá? A gema de ovo, ela funciona como um crioprotetor externo, onde ela vai proteger a membrana, ela forma uma espécie de filme ali, repondo os lipídios de membrana dessa célula, para elas não se perderem. E o glicerol, ele funciona como um crioprotetor interno, que ele vai impedir que ele faz a remoção das águas dentro da célula espermática para que não forme cristais de gelo dentro da célula e que esses cristais perfurem a membrana. Então, a água de coco, por si só, para congelação, ela não funciona sozinha, tem que ser adicionada a esses dois crioprotetores. Da mesma forma que o tris, tá? O tris ainda tem uma diferença. Para refrigeração, o tris só, ele não funciona. A gente tem que adicionar a gema de ovo no tris. E para congelação, a gente adiciona gema de ovo e glicerol também. Então, a água de coco para refrigeração em caprinos e ovinos para inseminação a fresco,
a gente tem resultados bons aí de conservação, tá? De congelação com gema de ovo também a gente tem. Inclusive, a gente também está testando altamente, porque é o seguinte, a gema de ovo, a gente usa ela in natura. Então, a gente tem que ter um total controle ali de manejo para não ter nenhum tipo de contaminação para congelação quando a gente utiliza a gema de ovo, tá? Seja na água de coco ou em qualquer outro diluente. Alguns diluentes comerciais também é necessária a adição da gema de ovo. Então, lá no laboratório, a gente está desenvolvendo uma pesquisa que é para fazer o quê? Substituir a gema de ovo por outro componente de origem vegetal, porque devido à composição da gema de ovo ser crua, você não consegue comercializar com facilidade, principalmente para exportar doses de sêmen, tá? Isso aí nas barreiras sanitárias é uma das coisas que implica na exportação. Então, a gente está desenvolvendo diluentes que ele é todo de origem vegetal, e os diluentes que a gente está testando, ele é todo à base do coco. E a gente já conseguiu fazer congelações aí de ovino, tendo 60% ou 70% de sêmen pós-descongelação de motilidade, tá? Então, a gente ainda continua trabalhando nessa linha de pesquisa. Inclusive, eu sou uma das que estou à frente dessa parte aí, tá? Que é o diluente totalmente de origem vegetal, com água de coco e origem de coco. A gente fez os primeiros testes em ovino, a gente teve resultados, né? Como eu falei, de ovinos favoráveis. E agora a gente também está iniciando um paralelo com caprinos também, que está tendo resultados favoráveis. A gente já está tendo resultados, avaliou tanto no caso, as cinéticas, as coisas. E aí o próximo passo, quando a gente validar essa parte, a gente vai para a parte de inseminação. Que eu esperar até começo do ano que vem, do final desse ano para o começo do ano que vem, tá entrando nessa parte de inseminação já. Agora, Valeu. deixa eu só avisar aqui. Nós havíamos dito que na fala do Zé André encerra as inscrições, tá certo? Quem quiser escrever, até agora na fala do Zé André. Eu, como você é importante, Zé? Oi. Pode falar. É importante. Inicialmente, eu queria... Bom dia a todos aí. Bom dia. Eu queria inicialmente parabenizar a doutora Bruna, né? Para mim e para o pai dela, ela continua sendo a Bruninha. Então, eu fiz questão de participar hoje, inclusive eu entrei em 2 computadores, eu não sei se observaram, eu deixei o computador aberto aqui e o Elvis, aí ficaram me chamando e eu lá no escritório da Emates tentando acessar lá. Mas foi importante conseguir chegar aqui em tempo. Queria parabenizar você, Bruna, pela palestra, excelente palestra. Aprendi muito com você, como aprendi com seu pai, quando trabalhou aqui em Cedro, né? E com relação ao que o doutor Itamar falou aí, aqui em Cedro existe uma associação dos criadores caprinos e ovinos, que é de um distrito aqui de Várzea da Conceição. Essa associação ela é responsável pela criação da Expocério, que já faz parte do calendário nacional. Ela acontece em outubro. Certo? Então, esses criadores dessa associação são todos assistidos por nós, da Emates, e que nós já elaboramos, através do FEDAP, vários projetos para eles, para buscarem matrizes e reprodutores. Né? E esse rapaz que o doutor Itamar se refere é o presidente, é o Janderson Alves de Lima. Ele é aqui do município, é o presidente da associação, e é um pronafiano assistido por nós da Emates. Elvis, me coloca aí na fila, Elvis. Esse camarada aí, que eu estou me referindo, o presidente da associação, ele é campeão nacional em várias categorias, campeão nordestino, campeão cearense. Onde ele vai participar de exposições, ele ganha com a raça nubiana, que é o que ele cria. Então, aqui parece-me que já iniciaram algum processo de inseminação. Não sei, na verdade, de onde é que está vindo esse sêmen. Mas queria que você viesse participar da nossa Expocério de outubro. Você vem com seu pai, nós vamos comer um carneirinho lá na fazenda, viu? Pode deixar, eu acredito que o Carlos deve estar muito alegre com essa sua participação. E nós também para o carneiro, viu? Ok. Não tem problema então, Bruninha, beijo. Lúcia está mandando um abraço para você aí, viu? Um beijo para todos. Ela também. Ei, Zé André, eu estou achando que o convite vai ser 2 ou 3 carneiros. Tem que ser. Tá bom. Um beijo, Bruno. Ô, Zé André, obrigada. O Elvis, tem mais alguém inscrito, Elvis? O Sérgio quer falar, o Sérgio Romero. Sérgio, para encerrar, viu? Ok. Bruna, muito bom dia, Bruna. Eu conheço também seu pai, me dou muito com ele. Mas eu no início desse ano, eu tentei fazer um projeto de
inseminação artificial. E para a elaboração dos projetos, eu procurei a Embrapa e procurei uns amigos veterinários que tratam mais ou menos desse projeto, dessa prática. Mas o meu projeto não teve muita compreensão e ele não foi para frente. Se eu soubesse que você, filho do Carlos, estava trabalhando com isso, com um projeto de inseminação artificial, eu acho que eu teria tido mais sucesso com esse projeto. Mas aí eu te pergunto, você trabalha na UES, eu vou insistir nesse projeto, eu vou conversar com você, você vai me dar um tempozinho, dado o seu precioso dia de trabalho, para a gente conversar sobre esse projeto, para ver se você dá para corrigir alguma coisa, porque eu achei, quando eu estava fazendo o projeto, ele muito interessante para que a gente alcançasse o nosso médio produtor, não pequeno nem um grande, porque o grande produtor tem facilidade de comprar tudo, de sêmen, de comprar botijão, de pagar profissional, de pagar tudo. Mas o médio ele não tem muito recurso para poder fazer essas etapas que são necessárias. Até essas tecnologias de doente de sêmen, esse negócio todo, eles não têm muita condição. E eu estava procurando colocar nesse projeto exatamente isso, que falasse sobre essas etapas mais voltadas para o médio e pequeno produtor. Mas, infelizmente, o meu projeto não teve muita aceitação e eles, não sei nem se ele está lá em cima da minha mesa, né, Matheus, que faz muito tempo que ninguém vai lá, mas quando a gente retornar, eu vou lá e você vai, por favor, me permitir que eu vá conversar com você. Pode ser, Bruno? Pode ir, será um prazer receber o senhor lá, tá? O que a gente vai ajudar para melhorar aqui o sistema de caprinocultura no Nordeste, a gente está à disposição. Tá bom, pode aparecer lá na UES. Se o seu pai me contato, bom, a gente muito obrigado. E um abraço lá no carro, viu? Né? Ok, Bruna? Tem mais alguma coisa a complementar? Não, assim, basicamente, né, as tags que eu tinha para mostrar era isso, para mostrar que é aplicável a campo, que a gente tem que chegar, né, vocês que estão mais à ponta aí do campo, de tentar mostrar essas biotécnicas, né, para abrir a cabeça de muitos produtores. Tem gente que ainda acha que é uma coisa de outro mundo, que é difícil de aplicar. Às vezes a gente fala justamente de disseminação e eles se espantam, não, isso aqui no meu rebanho não dá certo, né? Então, para a gente desmistificar essa situação das biotecnologias em relação a campo. Que aí a palestra hoje foi basicamente voltada para isso, né? Para vocês terem conhecimento, repassarem para os produtores e a gente conseguir aí alavancar e melhorar, porque o Ceará a gente sabe que tem tudo para ser um grande produtor aí, né, de caprinocultura. Então, basicamente era isso. Agradecer, né, o convite aqui, a participação aqui com vocês também. Foi um prazer conhecer todo mundo aí, né? E dizer que a gente está à disposição para o que precisarem, se precisarem de alguma coisa. Ok. Nós é que agradecemos muito a você, aos que foram lhe buscar para essa palestra também, os nossos agradecimentos. O Abdias aí está todo feliz da vida. E, assim, acho que com essa palestra abre um espaço maior para a gente fazer aquela conversa do Itamar, que foi proposto na época do Eugênio, com o Nunes, né? Para que a gente possa trazer a universidade para esse campo. Acho que nessa área a UES pode ser uma das ferramentas muito importantes para o desenvolvimento da caprino-ovinocultura no estado do Ceará. E aí, Bruna, você representa muito isso. Ficamos aqui os nossos agradecimentos a você, a todos que participaram da reunião. E eu vou deixar para encerrar o doutor Itamar Lemos, porque ele é um dos apaixonados por essa área e é cobrador, viu? Não, acho que já... Elvis, abre os microfones, Elvis. Abre os microfones, ok. Aquela cena final. Eu sabia que ia acontecer isso. Mas não é o só abre quando o senhor manda, quando eu mando ele não abre, não. Só para parabenizar a Bruna, e nós vamos retomar esse contato, viu, Bruno? Se Deus quiser, só passar essa pandemia, vamos ver o que a gente faz em termos de campo, com os colegas de campo, né? Tem muito trabalho bom aí, inclusive com a possibilidade de assentamentos, acho que dá para a gente fazer um bom trabalho, entendeu? E como sempre, nós gostamos de encerrar dando uma salva de palmas para a palestrante. Então, por favor, mãos à obra.
Muito obrigado, Bruna. Obrigada. Até mais, Bruna. A gente Encerrando está aqui batendo palma aqui para palestrante. Mais tarde.